Fala pessoal, estamos iniciando mais um Afoitos e desta vez aqui na capital federal, em Brasília, e recebemos com muita honra o pastor e deputado federal Marco Feliciano. Muito obrigado, um prazer tê-lo aqui conosco. Ser recebido com uma salva de palmas assim, com esse calor humano, eu fico menos tenso. Mas eu queria já de antemão agradecer o convite e dizer que eu estou muito feliz aqui por dois motivos. Primeiro, por poder estar falando com o seu público, que é um público extremamente antenado. E segundo, porque eu encontrei você, que é mais baixinho do que eu. E a alegria de um baixinho é encontrar outro na vida. Muito bom. Pronto. Muito bom. Mas, depois dessa, eu vou apresentar também a nossa amiga querida Dani Cunha, que traz o quadro Sem Máscara na Política. Roda a vinheta. Dani, muito obrigado por estar aqui com a gente no Afoitos, mais uma vez. Boa noite, Serginho. Boa noite, deputado. É um prazer e uma honra estar aqui. E eu estava com saudade. Já tinha alguns programas que eu não apresentava o meu quadro. Eu confesso que estava me faltando alguma coisa. Então, estou muito feliz de poder estar aqui. E principalmente na nossa capital federal, né? Onde realmente o burburinho acontece e onde a gente tem que tirar a máscara para falar de política. Dani, explica pra gente por que você estava ausente. Eu tive um pequeno problema, eu testei positivo. Na verdade, eu fui tirar férias e testei positivo para o Covid. Então, fiquei um tempo baqueada, tive algumas reações. Graças a Deus, agora já estou negativa, embora ainda com algumas poucas sequelas, mas aqui na nossa luta sempre. Isso aí. Agora vamos falar aqui com o deputado, né? Vamos. Começar falando da vida pessoal. Que rufem os tambores. Deputado, o senhor começou muito cedo na vida evangélica, né, com 14 anos de idade. Como é que aconteceu tudo isso, a sua experiência com Deus? Pode falar um pouquinho para a gente? E o que foi essa experiência no fundo do seu coração lá para receber Jesus e seguir essa vida missionária? Obrigado, Serginho. Você falando assim, se tivesse um fundo musical, eu começava a chorar. Você tem vocação para ser pastor, viu, rapaz? Recebe essa profecia. Amém, eu recebo. Queria também cumprimentar a Dani Cunha, que é uma grande amiga, uma irmãzona, moça de oração. Então, essa parte que eu vou falar, ela entende muito bem. É verdade. Serginho, a minha vida com Deus, ela começa antes do movimento evangélico. Eu tinha 6 anos de idade, quando eu acordava aos domingos com a batida do sino da igreja católica. E a batida do sino sempre me acordava, me despertava. Um dia, a batida do sino se transformou. Em vez de fazer din-dom, ela falava o meu nome, Marco. Marco. Inclusive, eu dei uma entrevista para o Cabrini, e o Cabrini fez questão de ir na minha cidade para filmar a igreja, né, onde tudo começou. Eu morava a 100 metros da paróquia Cristo Rei, e um dia eu acordei com 6 anos de idade. Era uma família muito pobre, nós morávamos em 12 pessoas, em 2 cômodos pequenos. E eu acordei, saí pulando todo mundo, botei uma camisetinha, meu shortzinho, e fui seguindo a voz, né, que era a batida do sino me chamando. E eu fui parar na porta da paróquia Cristo Rei. Não tinha ninguém, a missa começava às 8, isso era 15 para 7 da manhã, eu estava lá na porta e fiquei sentado. Aí chegaram as mulheres que cuidavam da igreja, abriram a igreja, perguntaram quem era eu, e eu falei que alguém me chamou para ir ali, e elas me deram os panfletinhos para distribuir da missa. E eu me tornei coroinha daquela paróquia, do nada, né? Só que também teve um problema ruim, porque quando terminou a missa, eu não sabia voltar para casa, eu era muito criança. E aí me levaram para a casa das mulheres que cuidavam da casa do padre, cidade pequena, né? Um fala com o outro, descobriram quem era eu. Chegaram na porta da minha casa, estava a polícia lá. Minha mãe achou que eu tinha sido sequestrado, roubado. Aí as mulheres acalmaram ela e falaram, o seu filho tem uma vocação divina, né? Então a minha vida com Deus começa ali. Mais tarde, por isso o Cabrini foi na minha casa, ele fez questão de filmar. Lá está a paróquia Cristo Rei, tem a torre, mas nunca teve sino. Nossa, mas por um ano a fio, eu acordava todo domingo com a batida do sino, né? E nossa, até que olha aqui, tô arrepiado. São coisas espirituais. Talvez a pessoa que está me assistindo pode achar que isso é uma loucura, claro ou achar que eu sou meio esquizofrênico, né? Apesar que isso é meio esquizofrenia, sim.
Porque o que é o esquizofrênico? O esquizofrênico é aquele que vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve e sente o que ninguém sente. Então, todo louco é assim, ele vê o que ninguém está vendo. E ele ouve o que ninguém está ouvindo. As mulheres fazem isso com sexto sentido. Elas Também. veem o que ninguém vê. O apóstolo São Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 9, a primeira carta, ele diz assim: aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então, existe essa conexão transcendental, né? Então, a minha vida começa ali. Como eu me torno um católico praticante, com 8 anos de idade, eu já estava ajudando a preparar o catecismo, as aulinhas de catecismo com as tias. Com 9 anos de idade, eu li a Bíblia Católica inteira, a Bíblia Ave Maria. Nós não tínhamos condição de comprar. A patroa da minha mãe era, hoje, chamada de secretária do lar, na época era empregada doméstica, né? Ela pediu para a patroa dela, ela emprestou a Bíblia Ave Maria, uma Bíblia grossa, uma capa azul. Eu li aquela Bíblia inteira com 9 anos de idade. Um menino meio prodígio nessa questão. E me apaixonei por Cristo. Com 10 anos eu passei a dar a aula de catecismo e o padre da minha paróquia foi até a diocese de Franca pedir para que eu fizesse a primeira comunhão com 10 anos de idade. Porque os meninos tinham que ter 12, mas ele achava que eu era muito avançado. Então eu fiz a primeira comunhão bem cedo, né? E aí, então a minha vida com Deus começa aqui na Igreja Católica. Aí mais tarde, aquela fase de menino adolescente vai mudando, eu começo a me desviar da Igreja Católica, conheci os bailinhos, conheci as bandas, comecei a curtir música e deixei a igreja. E aí com 13 para 14 anos eu me converto à fé evangélica. Eu trabalhava com um rapaz, chamava Ronaldo Pulis. O Ronaldo, ele trabalhava na parte de administração da empresa e eu era guarda-mirim. A guarda-mirim da minha cidade era uma instituição que era cuidada pelo pessoal do Rotary Club, do Lions Club, para meninos pobres, né, de família carente. Eu usava uniformezinho e tudo. Às vezes as pessoas me veem nos eventos com o presidente com a mão no peito, eu acho que eu estou imitando ele. Não é, eu tive ensinamento militar, né, porque quem cuidava de tudo isso era um militar, né. E aí, eu estava um dia sentado lá, arquivando, mexendo com notas no arquivo, e ele começou a assoviar uma música. Eu não entendia a música, não sabia o que era, mas mexia profundamente comigo. Eu comecei a chorar, do nada. Aí eu perguntei para ele que música que era aquela, ele disse: isso aqui é um louvor da minha igreja. E ele começou a cantar a música. A música era Deus Está Aqui. Não sei se já ouviu essa música? Já. Deus está aqui. Aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro. Depois aprendi essa música em inglês. Eu só não acompanho porque eu sou péssimo. Ah, nada, você faz uma voz perfeita. Descobri que essa música depois era uma música americana, né? God is what they're here. I shouldn't see under I. É linda a música. E eu chorei muito. Desculpa. E ele, naquele dia, me convidou para ir à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E ele foi me engabelando no meio do caminho, né? Porque você pegar uma pessoa que nunca foi numa igreja evangélica pentecostal, tirar ela do seu reduto religioso, a pessoa toma um choque, que a igreja evangélica ela é muito expansiva, a pentecostal ela é muito alegre, né? Ela é muito viva, o povo pula, o povo grita, né? E quando eu cheguei lá, eu tomei um choque, né? Falei, que igreja? Isso aqui é uma igreja. Fui logo procurando as imagens na parede, porque eu não conhecia outra igreja. Aí eu perguntei para o garoto que estava do meu lado. Essa história, inclusive, me marcou. Ele chamava Márcio. Eu falei, cadê Deus? Ele falou assim, por quê? Eu falei, não, porque o meu Deus, na minha igreja, ele fica na parede. Ele olhou para mim com um sorriso desdentado, porque ele só tinha 2 dentes na boca também. Era o zagueiro e o atacante. Ele abriu o sorriso e disse assim, é que o nosso não fica na parede, fica aqui dentro. Então, tudo naquele culto moveu e mudou a minha história. Naquela noite, eu fui à frente do altar, entreguei minha vida para Jesus, porque eu vi um pregador pregar, eu não entendi uma única palavra do que ele falou, mas eu sentia tudo que ele falava. E eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. E que ano que foi? 1987, depois do Carnaval, segunda semana depois do Carnaval, fevereiro de 1987. Aí eu entreguei minha vida para Jesus, saí dali e já tive o meu primeiro milagre. Porque até então eu era um drogadito. Né? Sério? Tinha problema com drogas. E
daquela noite aconteceu algo, foi um fenômeno, porque no dia seguinte, quando eu fui tentar dar um tapa na maconha, eu vomitei. Final de semana, estava com os amigos, me deram uma carreira, fui dar um tiro, eu passei mal e eu falei, o que aconteceu comigo? Aí eu voltei e perguntei para o rapaz da igreja, o que aconteceu comigo? Aí onde ele começou a me discipular, e eu me tornei o que sou hoje. Caramba. Tudo começa ali. Bom, ouvindo essa história, e assim, eu acho que até um pouco do que aconteceu comigo, a minha experiência com Deus e aí com a igreja evangélica e tal, o senhor acha que é um escolhido, foi escolhido por Deus e tem uma missão? Veja só, eu costumo dizer, Serginho, que a salvação, ela não é uma escolha humana, é um dom divino. A salvação vem de cima para baixo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação é para mim, é para você, é para o rico, é para o pobre, o negro, o branco, o asiático, o vermelho. A salvação não vê cor de pele, não vê status. A salvação é algo de necessidade. Foi Dostoiévski que disse, né, o grande romancista russo, ele disse, todo ser humano tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Que lindo, né? Só Deus pode suprir esse vazio dentro do ser humano. Né? Então a salvação Deus deu de presente. Agora, cumpre ao homem aceitar ou não. Muitas pessoas pensam que a salvação é só para os pobres, que vê as igrejas tomadas por pobres, né? Mas a salvação não tem a ver com riqueza, porque pessoas muito ricas e importantes também caminhavam ao lado de Jesus, como um certo senador da República, José de Arimateia, Nicodemos, que era um dos líderes do Sinédrio, homens ricos como Zaqueu da árvore, da música que todo mundo cantou, era um homem extremamente rico. Então, não é por riqueza, não é por intelecto, é por necessidade. Então, a salvação vem de lá. Agora, uma vez que você é salvo, como aconteceu comigo, Deus ele te mostra, porque o que eu digo para os meus amigos na igreja? No ano em que eu me converti, mais de 100 meninos se converteram. Só que só eu me destaquei. Só que todos nós tivemos a mesma escola, mesma Bíblia, mesmo pregador, mesmos louvores, mesmos cultos. Só que em mim, tudo que eu ouvia fazia efeito. Então eu comecei a buscar. Então a salvação é de lá para cá. A entrega para a missão é daqui para lá. É o homem que diz, eis-me aqui. Né? Quando você diz, eis-me aqui, Deus te aceita e te usa. E com 17 anos, também o senhor começou a divulgar o evangelho pelo mundo inteiro, tudo muito novo. Foi. Com 17 anos, eu comecei a namorar a minha esposa hoje, né, irmã Edileuza. E já no primeiro dia, foi num dia de... Foi mais de 40 países, não é isso? Hoje são mais de 80. Cara. São 83 países. No Brasil são mais de 4.000 cidades. Nós temos 5.000 e poucos municípios, eu fiz mais de 4.000 cidades, pessoalmente, né, pregando. Comecei pregando lá com 17, hoje eu tenho 48, são 31 anos, levando a palavra de Deus aqui, ali e acolá. Meus DVDs também correram o mundo, eu tenho mais de 30 milhões de DVDs esparramados, em inglês, português, espanhol, pregações. Eu fui o primeiro pregador do Brasil, acho que um dos primeiros do mundo, a ser contratado por uma gravadora, que as gravadoras contratavam cantores. E houve uma gravadora no Rio de Janeiro que me contratou como pregador. Então, qual que era? Era a gravadora, chamava Missão e Vida. Missão e Vida. Missão e Vida me contratou, então eu ia pregar nos maiores eventos, eles levavam todos os instrumentos de captação de som e imagem, faziam uma edição perfeita e lançavam o DVD como uma revista nas bancas de jornais do país todo. Essa gravadora explodiu em vendas. Os 2 primeiros DVDs juntos venderam quase 3 milhões de cópias. Né? Isso assim, num prazo de 2 meses. Né? Então eu acabei ficando muito conhecido nessa área. E aí as igrejas começaram a me convidar. Eu também tenho uma outra marca que eu acho que eu sou um dos poucos. Geralmente um pregador, ele é de uma denominação religiosa. E ele só prega naquela denominação. Eu sou um pregador que prego em todas as denominações, inclusive no movimento católico. Eu tenho muitos amigos que são carismáticos, que escutam os meus DVDs, padres que aprendem comigo para poderem pregar. Né? Então,
Foi uma história bem dinâmica. Como é que é o nome o Cid Moreira do Evangelho? Né? Cid Moreira, o Cid Moreira da Voz? Porque contratavam para pregar, né? As Sim. contratoras, as gravadoras, né? Então, você ensinou o Cid Moreira, né? O Cid, inclusive, foi dessa minha gravadora. Olha. Ele gravou, quando ele foi gravar a Bíblia toda, foi a gravadora Missão em Vida, ele foi o segundo a ser contratado, só que eu pregava e o Cid emprestava aquela voz Aí, tá aveludada, né? Aí. Mr. M, né? Aquela Nossa, coisa dele lá, né? Então, nós ficamos... Inclusive, o Cid foi comigo uma vez para uma viagem lá em Israel. Nós estivemos juntos, eu levei uma caravana para Israel, levamos 140 pessoas. E o Cid caminhou comigo. E eu me lembro que num dia, posso contar uma coisa engraçada Claro, aqui? pode. Fica à vontade. Aqui a gente está... O Cid, nós tivemos um culto no sábado à noite que foi muito lindo. Foi ao solapé do antigo monte, perto do Domo da Rocha, aquele lugar dourado de Jerusalém. Fizemos um culto ali embaixo. Deu 800 pessoas. Vieram brasileiros de todas as províncias de Israel. E foi muito lindo, porque foi a primeira vez que isso acontecia lá. E no dia seguinte eu falei, Cid, eu estou tão feliz que eu quero ir no Muro das Lamentações, vamos comigo? E ele, vamos? Aí, só que para andar com o Cid era uma benção, porque o Cid tem quase... Hoje ele deve ter o quê? Uns 800 anos. Né? Ele está bem velhinho. Na época o Cid Tá e bem está velhinho. forte, está mais forte do que você, né? Eu vi, Desde que eu inclusive... nasci, eu acho que ele já tinha uma Mas certa eu idade. vi que ele está um pouco doente. Eu vi essa semana um vídeo dele que saiu na UOL, que parece que estavam tentando tomar os direitos dele, poder Exato. dominar os bens dele. Eu Briga de família, né? me solidarizei com ele, fiquei muito triste, porque ele está lúcido. É perceptível que ele está lúcido. Tem 94 anos. Parece. 94, Nessa 93. vez, e o Cid foi comigo, porque o Cid ele era adventista. E nós fomos, né? Aí para entrar lá no Muro das Lamentações tem toda uma história. O homem não pode entrar com a cabeça descoberta, você tem que usar o kippah, que é aquele chapéuzinho que o judeu coloca Sim. aqui. Né? E aí nós não tínhamos, então deram para nós um kippah de papel. O Cid foi para um canto, eu fui para o outro, e lá no Muro das Lamentações eu fui fazer as minhas orações. E como é que ora naquele muro? Porque o sonho de todo mundo é colocar um pedidinho de oração nos buraquinhos do muro. E eu levei os meus também. Só que quando eu cheguei lá, bem na hora, que na minha frente, não tinha um buraquinho vazio. Estava tudo cheio de pedido de oração. Falei, Senhor, eu não viajei o mundo para chegar aqui e não colocar meu pedido de oração aqui dentro. Aí eu cometi um pecado, mas já pedi perdão. Né? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, vi que não tinha ninguém olhando, eu fui lá num daqueles buraquinhos que tinha um papelzinho bem amarelinho. Eu falei, esse aqui Jesus já ouviu essa oração. Puxei e coloquei o meu pedido. Quando eu coloquei o meu pedido, eu me abri, levantei as mãos e comecei a orar. Só que quando eu comecei a orar, eu comecei a tomar pancada. A primeira pancada que eu tomei foi nessa mão direita. Eu olhei para cá, tinha um judeu ortodoxo, aqueles que usam roupa escura. Ele estava fazendo as orações dele, mas ele estava com um braço aqui, que era o contrário do meu, ele estava fazendo assim. E ele deu um soco na minha mão. Eu olhei, achei aquele estranho, fiquei quieto, porque o homem tinha 2 metros de altura. Né? Se fosse mais baixinho, encarava ele. Cheguei para cá, Ele até... bateram nessa outra mão. Quando eu olhei, não foi soco. Aqui tinha um judeu que ele ficava fazendo assim, ó, de um lado para o outro, nas orações dele. Aí eu falei, que povo estranho, né? Me encostei na parede, no muro, para terminar minhas orações. Bateram nas minhas costas, que eu bati a cabeça no muro. Aí eu perdi a paz. Quando eu olhei para trás, tinha um judeu fazendo outros movimentos. E aí eu parei para olhar, porque cada um fazia um movimento de um jeito. O meu intérprete era o Eliakim, que era um judeu que falava português. Eu perguntei para ele, porque ele estava, por que esse pessoal está fazendo assim? E ele disse, esse pessoal está orando, pastor. Eu falei, precisa de tudo isso para orar? Ele ficou quieto, eu vi que ele ficou triste. Eu falei, você não é só meu intérprete, é o meu guia, me ensine. Se eu falei alguma besteira, me corrija. Ele disse, então tá bom, vou lhe corrigir. Vocês cristãos brasileiros, católicos, evangélicos, acham que sabem orar, acham que sabem rezar. Eu falei, nós não sabemos não? Vocês não sabem, vocês só rezam com a boca. E a Bíblia diz que Deus está cansado de orações, de repetições, de palavras, repetição vãs de palavras, é o que a Bíblia diz. Eu falei, como é que ora? Ele falou assim, aprenda com os meus irmãos judeus. Eu falei, mas eles estão orando, aquele ali está fazendo assim. Ele disse, pois bem, ele está orando, mas as células do corpo dele também estão.
Ele está dizendo, eu preciso de ti, mas o meu braço também precisa. É. O meu tórax precisa. As minhas pernas precisam. Eu nunca tinha ouvido isso. Né? E eles se movimentam Muito, eles se movimentam. Né? Cada um faz um gesto. Aquilo eu achava que era uma dança, uma sincronia, e não era. Era a maneira deles orarem. Era a maneira deles dizerem, não é só o meu espírito que está falando, o meu corpo também fala. Aí eu lembro que quando eu saí, aí entra a história do Cid, eu estava andando, de repente, quando eu entendi o que foi, eu dei um glória a Deus tão alto que o Cid quase teve um infarto. Ele deu um pulo para trás, o que é isso, pastor? O senhor quer me matar? Eu falei, não, Cid, eu entendi. Você entendeu o quê, pastor? Eu entendi porque lá na igrejinha do mato, onde eu me converti, tem hora no culto que as pessoas gritam, levantam as mãos. Elas, sem saber o porquê, estão, pelo Espírito Santo, adorando a Deus, com as suas mãos erguidas, com as suas danças, com seus pulos. Por isso que eu amo o louvor na igreja. É uma das partes mais bonitas do culto. Eu era católico também, e um pastor uma vez ele me disse, ô Sérgio, nada contra a igreja católica, mas Jesus quer te ouvir, Deus quer te ouvir, quer que você converse com Ele. A oração do Pai Nosso é muito bonita, só que se você ficar rezando o Pai Nosso 10 vezes, se eu rezar o Pai Nosso para você, você vai gostar de ouvir 10 vezes a mesma coisa. Abre o seu coração, conversa com Deus, fala o que você sente, pede para Ele. O catolicismo, às vezes, ele peca nesse quesito de não ensinar as pessoas que a oração ela é um diálogo. Inclusive, no seminário, quando a gente faz teologia, o professor vai ensinar a gente assim, a diferença entre a reza e a oração. A reza seria uma oração já escrita, construída, o Pai Nosso, Sim. Uma oração de Francisco de Assis, já é uma reza. A oração é espontânea, é um diálogo. Né? A oração não pode ser um monólogo também, só o homem falar. A oração é o homem falando com Deus e Deus respondendo ao coração do homem. Isso é oração. Isso permite ao culto também. Eu tenho essa memória muito pequena. Eu sou evangélica, entreguei minha vida a Jesus pequena, de batismo, metodista, e segui a minha vida ali na religião. E eu lembro uma vez eu fui acompanhar uma pessoa numa missa. E a missa, ela tem o folheto com toda a vírgula que o padre vai falar, a música que ele vai cantar, qual é a oração está ali escrita. Permite, lógico, que todos possam acompanhar. Mas eu lembro que eu olhei para aquilo e falei, mas e aí? Eu não posso... Cadê o meu momento? Cadê a música? Então, assim, isso sempre me marcou. Eu acho que permite com que cada pessoa individualmente encontre a sua forma da fé e a sua expressão ali. A homilia, né? Isso, quando a gente faz teologia, a gente aprende que o culto ele tem que ter... O culto tem que ser racional. O apóstolo São Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele diz, vocês têm que prestar a Deus um culto racional. O que ele está dizendo? Se você deixar só a sua emoção aflorar, você faz maluquice. Né? No dia de Pentecostes fizeram maluquice, ao ponto das pessoas olharem os discípulos de Jesus e falarem assim, eles estão bêbados uma hora dessa do dia? Você só conhece uma pessoa bêbada, você vê ela fazer umas coisas meio atrapalhadas. Né? Então, Paulo diz que o culto tem que ser racional, porém, ele tem que ser livre, não pode ser engessado. Se for engessado, você desanima. Né? Eu lembro que, olha só, agora vou entregar a minha idade, já entreguei minha idade. Já falou, já. Quando eu fui à missa a primeira vez, a missa era rezada em latim. Olha. Agora imagine uma missa rezada em latim, sendo eu um brasileiro de família extremamente pobre, que não sabia nem falar o português. Né? Então era uma cantata, a gente ouvia que era uma verdadeira ladainha. Daí vem a palavra ladainha, era algo repetitivo. Né? Sim. Então, aí a fé evangélica tem essa nuance diferente. E hoje, fico feliz aqui, que quando eu imaginaria na vida que eu poderia estar dando uma entrevista para um podcast, com liberdade de falar sobre a minha fé evangélica. Até isso nosso presidente Bolsonaro ajudou a mudar no nosso país. Né? Porque hoje é moral ser evangélico. Né? Nós temos um ministro, você não sabe como meu gabinete foi procurado por advogados, por pessoas que queriam ser o ministro terrivelmente evangélico no STF. Todo mundo saíram do armário na fé. É verdade. Não, e muitos querendo se converter, né? Muitos se converteram. Semana passada eu tinha outra religião, mas hoje eu sou evangélico. Não, eu sou evangélico, eu sou simpatizante, ou eu estou quase lá, estou em pé aqui dentro.
ficou muito fácil hoje, né? De repente, pessoas que nunca manifestaram as suas fés ali, a vida inteira congregavam, e é impressionante, isso realmente foi... Eu me lembro quando eu me tornei deputado, ao registrar o meu nome parlamentar, eu achei que era o meu nome. A pessoa disse, não, o senhor pode, é o nome que o senhor gosta de ser chamado. O senhor é o quê? Qual é a sua profissão? Falei, por quê? Não, porque aqui nós temos doutor fulano de tal, tem um professor. Falei, eu sou pastor. Aí a pessoa parou. Falei, não, posso ser pastor? Pode. Então coloque meu nome parlamentar aí, Pastor Marco Feliciano. Lembro-me, quando eu acabei de ouvir, de registrar meu nome, tinha 2 deputados evangélicos comigo, me chamaram num canto e falaram, você fez uma besteira. Falei, por quê? O seu nome vai atrapalhar as pessoas de quererem fazer qualquer tipo de negócio com você. Ui. Eu falei, mas que negócio? Que negócio? Aí, eu não sabia nem que, às vezes só eram deputados ou evangélicos. Então, as pessoas, por saber que você é pastor, vão ficar com medo, porque você é muito Caxias, você é muito certinho. Te julgam. Eu falei, então, graças a Deus que eu coloquei meu nome lá, Pastor Marco Feliciano. Já é uma peneira, já. Na hora, a pessoa pensa 2 vezes antes de falar comigo, não sabe que ela pode sair dali com a voz de prisão. Né? Falar nisso, eu dei voz de prisão na 3ª semana do meu mandato. Foi? Só que eu não era conhecido, né? A mídia não gostava de mim ainda. Um cidadão chegou e fez uma proposta, mas daquela muito indecente. Né? Eu chamei o Depol, levaram ele, né? Não tinha gravação, só que eu tenho fé pública, né? Não teve muito, mas o camarada ficou preso uma noite. Mas ganhou uma liçãozinha. Ganhou uma lição. E aí o meu gabinete ficou rotulado já também. Ali não chega. Então ninguém, por isso que eu sou um deputado pobre. Pobre não. É rico. Pobre assim, né? No quesito de... Sim, claro. Não tem avião, né? Isso. Tem helicóptero. Né? Mas, deputada, o senhor escreveu um livro, né? E nesse livro o senhor fala... É Chamada de Fogo. Chamada de Fogo. O senhor fala que Deus falou com o senhor. Sim. O que ele disse e qual foi a experiência de receber essa... Esse foi um dos livros que eu escrevi. Eu escrevi 22 livros. 22 livros. E uma enciclopédia de 750 páginas sobre a Bíblia. Eu estou tentando escrever já há uns 3 anos, não consigo. Depois o senhor vai me ensinar como faz. É dedicação. É que na minha época não tinha celular. Rede social. O celular né? rouba o tempo da gente. Né? Veja só, mais uma experiência transcendental aqui. Eu sou de uma cidade pequena, Orlândia, interior de São Paulo. Na época tinha 28 mil habitantes. Hoje tem 40 e poucos mil habitantes. Uma igreja pequena também, e como toda igreja é uma família, e família tem problemas. Nossa igreja passou por um problema muito grande. E o pastor teve que ser trocado, porque foi um problema com o pastor. O novo pastor que chegou na igreja era um pastor do Nordeste, muito matuto, mas um homem puro, né? Ele reuniu o grupo de diaconato, eu era diácono na igreja, tinha 19 anos, e ele falou assim, quem de vocês é o pregador aqui? Aí apontaram para mim. É o Marco que prega, né? Eu falei, mas hoje eu não quero pregar, viu, pastor? Ele falou, por que não? Tá muito triste, né? A igreja tá passando por um momento delicado, muito escândalo, aí na cidade, a cidade toda comentando que aqui dentro achava que aqui era um lugar puro e tem gente que faz coisa errada também. Aí ele olhou para mim assim, ele ficou quieto, daí a pouco ele soltou uma pérola. Ele disse, você é um homem de Deus ou é um saquinho de pipoca? E bateu na mesa, eu tomei um susto, eu nunca tinha ouvido essa expressão. Sim, eu nunca escutei. Eu falei, o que é um saquinho de pipoca? Foi uma coisa que não presta para nada. Um frouxo, calça curta, menino buchudo. Ele começou a soltar todas as pérolas do Nordeste. E eu falei, não, eu não sou nada disso, não. Ele falou, então prova, menino, vem pregar hoje à noite para nós. Aí eu fui para casa também, né, virado no giraia, né, bravo. Cheguei em casa e falei com a minha esposa, entra no quarto. Eu morava numa casa de 3 cômodos, recém-casado. Fica ali porque eu vou falar com Deus aqui na sala. E eu preciso que Deus fale comigo. Eu tinha um aparelho de som que era um toca-fita desse tamanho, da Sony, e coloquei uma fita cassete de um cantor muito antigo, ainda vive, chama o pastor Vitorino Silva, é lá da sua terra, Dani. Pastor Vitorino. Vitorino Silva. Tem um testemunho lindo, Vitorino. Tem um pulmão só. Olha. É um tenor. Se você ver ele cantar, você fala, não acredito que esse homem tem um pulmão só. E eu coloquei a fita no toca-fita, quando saiu a música, eu dobrei meu joelho, coloquei os meus cotovelos no sofá, a minha cabeça aqui no encosto do sofá e comecei a orar. Eu falei, Deus, eu nunca subi sozinho no altar, mas a igreja está passando por uma situação difícil.
E eu preciso de um sinal. Preciso que o senhor vá comigo. Do nada, do encosto do sofá, saiu um vento quente, forte, que me empurrou para trás. Eu caí no chão da minha sala. Tinha uma mesinha de centro como essa, um pouquinho mais alta. Eu me aninhei debaixo da mesa, porque eu estava de olho fechado, eu não consegui mais abrir o olho. A sala foi tomada por uma luz, uma claridade. Sabe quando a pele fica vermelha aqui? E eu comecei a tremer de medo. Eu falei, é a morte. Eu falei, eu fiz alguma coisa que Deus não gostou. Estou morrendo. E eu gritei, Deus, não me mata. Me perdoa se eu fiz alguma coisa ruim. E eu ouvi uma voz dele, em alto e bom som, como eu escuto vocês falando. Não é a morte. Hoje eu te dou de presente um ministério de fogo, disse ele, de fogo, para as nações. Onde você não for, a sua história irá. Nossa. E terminou, do nada. Do jeito que começou, terminou. Eu abri o olho, tentei ficar em pé, minhas pernas bambeavam, eu caí no chão. Eu fiquei embriagado. Eu olhei para o reloginho que eu tinha, aqueles reloginhos digital de antigamente. Tinha dado mais de 40 minutos. Para mim, não tinha passado mais do que 5 minutos. Impressionante. E dali eu saí e começou a minha história ali. Naquela noite eu fui para a igreja, eu li um texto da Bíblia, quando eu terminei de ler, a igreja inteira caiu no chão. A igreja que tinha 400 pessoas, estava quase vazia por causa dos problemas, naquela noite os que foram caíram para o chão na hora que eu li a Bíblia. Mas não caíram com problemas, levantavam curadas, contando testemunhos. O pastor falou, eu nunca vi isso, na próxima semana quero você na outra igreja, no outro bairro. Eu fui e aconteceu a mesma coisa. A notícia esparramou na região. As igrejas começaram a me convidar. Aí eu falei, então eu tenho que estudar teologia. Eu tranquei a matrícula de Direito e fui fazer teologia. E assim começou a minha história. O senhor sabe que eu também tive uma experiência mais ou menos assim. Não foi tão forte porque não senti um vento, mas quando eu me converti, eu falei para Deus assim, eu não sei orar, eu não consigo conversar com o Senhor. Então, eu preciso de alguma coisa que o Senhor me ajude e tal. E eu estava ouvindo a rádio, a Sarau Nossa Terra, né? E aí tocou uma música do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, na época, que virou depois... Toque no altar. Toque no altar. E aí tocou uma música chamada Bendito Eu Serei. As sandálias eu já tirei e tal. Eu me joguei no chão da minha sala. Eu estava sozinho. Nessa época eu estava passando um momento muito difícil, que eu inclusive contei no outro podcast, que eu tinha um filho de 1 ano de idade, eu não tinha dinheiro para botar comida na geladeira. E aí a gente ou vai pela dor ou pelo amor, né? Fui pela dor. E eu comecei a chorar de uma forma que eu nunca chorei na minha vida. E acredite, quem quiser, né? Acredite a experiência com Deus, eu sentia que saía líquido do meu olho, do meu nariz, dos meus ouvidos, tudo como se Deus estivesse me lavando. Eu creio nisso. E foi uma experiência incrível que mudou a minha vida completamente. Foi muito impressionante. E depois eu fui para o encontro com Deus, e tinha uma pessoa do meu lado, que era a pessoa mais descrente desse encontro, que tinha problemas com droga também, e que tinha agressão em família e tal, e que falou que estava lá porque os pais tinham pedido, mas era ateu. E ele, do meu lado, quando o pastor começou a orar, ele travou e começou a sair líquido do nariz, dos olhos, do ouvido dele, e ele ficou em transe assim. Quando acabou, ele foi lá onde a gente estava dormindo lá, né, no quarto onde estava, no dormitório, né, pegou a carteira dele, e aí tinha cartas de mulheres e coisas assim, e outras coisas que ele tinha, livros, revistas que ele levou, e ele jogou tudo no fogo. E dali ele falou, estou liberto e agora... Nova vida. Nova vida. Foi a coisa mais incrível que eu vivi assim. Eu acho muito bonito ouvir uma pessoa como você dar esse testemunho, e até corajoso demais, né? Porque nós estamos vivendo um momento tão difícil, não só no Brasil, mas no mundo, que o cristianismo tem sido perseguido. Assim, a afronta tem sido terrível. É inacreditável o que a gente passa. Você pode ser qualquer coisa no Brasil, menos ser cristão.
Porque o cristão é desmerecido em tudo, né? É claro que quem conhece um pouco de política, mais politizado, sabe que Karl Marx, o pai do comunismo, né, ele encontrou uma barreira. Quando ele quis, ele sondou os corações. O comunismo tem a pregação é bonita, né, mas é impraticável. Eu costumo dizer que é utópico. Na teoria é muito bonito, né? O socialismo ele é utópico, né? E ele encontrou uma barreira logo no início porque ele encontrou cristãos de verdade. Qual que é o pensamento do comunismo? O comunismo quer que o Estado seja gigante. Ele quer que o Estado seja Deus. E o que é Deus é aquele que provém tudo. Então daí a Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa... tudo. O Estado tem que prover. Quando um cristão tem um problema, ele, ao invés de ir na prefeitura, ao invés dele ir no FAC, no Fraterno Auxílio Cristão, ao invés dele procurar um político, ele vai na igreja. Ou ele vai no quarto dele, tranca a porta atrás de si, como diz a Bíblia, dobra o joelho. E ele grita, fala com um ser invisível que ele não vê. E daqui a pouco ele tem um testemunho para contar. E ninguém consegue explicar o porquê. Então, Karl Marx encontrou em Cristo o maior de todos os obstáculos. Por isso ele chamou o cristianismo a religião de o ópio do povo. É a droga do pobre, do ser humano, né? Então, só tem uma maneira deles vencerem. É destruir o cristianismo. Porque o cristianismo ele não é só uma religião, é também uma filosofia de vida. É o amor ao próximo, é o moral que nós herdamos do judaísmo, né? Então tudo isso ajuda a construir o ser humano. E nós vivemos num país hoje, e não só aqui no Brasil, digo isso porque eu conheço amigos no mundo todo, né? Eu tenho um amigo pastor que está preso hoje no estado da Geórgia, em Atlanta, por um simples fato. Ele escutou um grito no quarto da filha, de 15 anos. Ele correu no quarto da filha. Quando ele chegou, pegou a filha com o namorado. Qualquer pai vai ficar aborrecido. Ele deu um grito consternado. A menina, na hora, pegou o telefone e digitou 911. A polícia chegou e levou ele preso. E está preso. Porque o quarto da filha, mesmo estando debaixo da tutela dele, é inviolável. Os direitos acima dos deveres, né? Inversão de valores. Aqui no Brasil nós votamos, 2 mandatos atrás, um projeto parecido, que era a Lei da Palmada. Era a lei que limitava os poderes do pai sobre o filho, né? Eu me lembro que nós tivemos uma discussão de 3 horas e conseguimos, graças a Deus, que nós não tínhamos força para derrubar o projeto, porque nós não tínhamos maioria, mas conseguimos tirar algumas coisas piores do que o projeto que foi aprovado. Uma delas era que qualquer pai que provocasse sofrimento no seu filho perderia a guarda do filho. E aí veio o questionamento que ele levantou fui eu. Como é que você mensura sofrimento? O que é sofrimento? Se você falar não para o seu filho, ele fechar o coraçãozinho dele, chegar na escola, a professora falar, o que foi? Eu estou triste. Isso é sofrimento. E aí? Então não tinha como mensurar. O pessoal da esquerda, eles botam essas pegadinhas no projeto. O projeto ia ser aprovado desse jeito. Então, ele foi aprovado, ele é ruim, mas foi aprovado menos pior do que era o original dele, por causa de pessoas como eu que estou lá lutando. Só que, quando eu vou defender isso, a imprensa vem, então o senhor é a favor de bater no filho, de espancar a criança, jogar a criança pela janela, como faz as pessoas. Aí já eles distorcem tudo, né? Num país onde Cristo não é respeitado e a religião é vista como uma maldição, eu estar num podcast como esse, podendo falar de Jesus, é um presente para mim. Claro. Obrigado. Sempre vai poder voltar e falar de Jesus, falar de Cristo. Na verdade, aqui nós somos um espaço aberto, mas eu, como dono do podcast, sou cristão, acredito em Deus e, né, não tenho nenhuma vergonha de falar isso. A gente falou aqui em comunismo e tal. O senhor é a favor de criminalizar o comunismo? Criminalizar o comunismo? Veja só, é uma pergunta difícil até de ser respondida por conta da democracia, né? A democracia pode ser resumida naquilo que disse Voltaire, né? Eu posso não concordar com nada do que você diz, mas eu vou defender o seu direito de dizer. Então, eu não poderia criminalizar o comunismo ou a pessoa que tem o pensamento comunista, né? Agora, a atitude comunista, em alguns casos como desses, ela tem que ser punida. Você pega uma pessoa que vai e queima a estátua do Borba Gato, que destrói um patrimônio público.
E aí vem alguém falar que isso é a expansão do pensamento, é a revolução. Revolução do quê? Caramba, nós estamos num país que tem liberdade plena. Nós somos um país que não tem tsunami, que não tem terremoto. Tudo que planta nesse solo dá. Nós temos hoje um governo que é perfeito, não é porque é feito de seres humanos, mas perto de todos os demais, é o mais honesto de todos. E nada disso. Então, não faz sentido você destruir as coisas. E isso é uma premissa do pensamento revolucionário. Né? Eles vão dizer que não. Eles vão dizer, não, isso aí não tem a ver com o comunismo. Isso aí tem a ver com... Então, eles vão dizer, você quer tratar o comunismo como se fosse... como é que é aquele pessoal como terrorismo. Né? Não quero fazer paralelos, mas há muita semelhança. Estranho, né? Isso que eu penso do comunismo. Eu nunca votei na esquerda, mas por uma questão de... Eu penso na meritocracia, sou empresário, empreendedor, então meu pensamento é de direita. E minhas atitudes também. Agora, quando a direita comete algum excesso, né? Porque acontece também, claro. Direita é terrorismo. Agora, ir lá, queimar estátua, quebrar o banco, eles estão lutando pelos seus direitos. Então, a expansão do pensamento. É o embrião da revolução. É o revolucionário sendo construído. Eu não consigo entender isso. Eu vou tentar te explicar. A esquerda, ela é muito organizada. Né? A esquerda, eles tiveram tempo. Tanto que quem escreveu os maiores tratados deles ficaram presos muitos anos, então tiveram tempo para escrever lá dentro da prisão. Né? Antônio Gramsci, por exemplo, escreveu seus pensamentos, né, lá do cárcere, ele estava lá, ele ficou preso. Então ele viu que não deu certo no comunismo, nem no nazismo, então ele criou uma terceira via. Ele criou uma revolução que não precisa pegar em armas. Uma revolução que não tem derramamento de sangue. Uma revolução cultural. Então você aparelha toda a cultura do seu país e você estraga ela inteira. Você destrói ela. Porque o pai de família, que é conservador, que é de direita, não tem tempo para ficar mexendo com política. Ele tem que correr atrás do pão de cada dia. Quem tem tempo para correr atrás de política é o menino que fuma maconha, é a esquerda caviar. Né? O pai é empresário, o pai tem tudo, tem um iPhone 6, mas não, nós precisamos acabar com a miséria do mundo. Né? Tudo muito lúdico isso, é utópico de verdade. Então, a direita, por exemplo, às vezes eu sou até criticado pela própria direita, porque o que eu digo? No Brasil nós não temos direita, nós temos direitistas. Tem você que é direitista, tem eu que sou direitista, tem o nosso presidente que é direitista, mas a direita, como instituição, como pensamento conservador, ela não existe no Brasil. A esquerda existe há mais de 30 anos. Eles tiveram escola, eles se reuniram nos grêmios universitários. Nós não. Nós nunca. Agora que começou, né, com o mandato do presidente Bolsonaro, o Eduardo fez alguns encontros, mas são pouquíssimos. Fundou um instituto. Então, fundou um instituto, mas cadê? Nós precisamos de mais. Nós tínhamos que ter aproveitado esse mandato. A direita é jovem no Brasil, é jovem. Eu vou até dizer que ela não é nem jovem, ela é um bebê, está engatinhando. Né? Nós não temos pensadores, nós não temos intelectuais de direita que se reúnam para pensar o Brasil de 30 anos. Seria muita infantilidade qualquer pessoa achar que com o mandato de um presidente de direita você mudaria o Brasil. Egoísmo até, né? Sim, é impossível. Você só consegue mudar uma nação numa república como a nossa, numa democracia, quando você conseguir mudar o Supremo Tribunal Federal do seu país. Por quê? Porque há uma estratégia. Não adianta você ter o executivo conservador e você ter o judiciário progressista. Porque tudo que você não conseguir, tudo que você fizer aqui, e aqui no parlamento tiver as pessoas que não aceitam isso, que são a esquerda hegemônica que mandou no país por muitos anos, você não ganha aqui, eles judicializam ali. Ao judicializar, como você tem uma Suprema Corte que tem um pensamento progressista, você vai sempre perder o que acontece com a gente. Pessoal, o casamento gay é um exemplo mais clássico que eu dou sempre. Né? Nós nunca debatemos o casamento gay na Câmara dos Deputados. Eu estou lá há 12 anos. Alguém pergunta, como assim? Nunca teve um debate sobre casamento gay na Câmara. Porque nunca houve uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para mudar o que está escrito na Constituição sobre o casamento. Porque na Constituição está dizendo que a união estável de um homem ou mulher
poderá ser convertida em casamento, e explico por quê. Para a sobrevivência do Estado, para a proteção do Estado. O Constituinte de 88 não era homofóbico. O que ele disse? Para proteger o meu país, eu preciso salvaguardar homem e mulher. Por quê? Porque qual é o maior produto de um país? Câmara Cascudo disse, o maior produto do Brasil é o brasileiro. O maior produto de uma nação são seus filhos. Do que adianta você ter uma nação rica, com terras, se você não procria? E daqui a pouco... Olha o que aconteceu, por exemplo, com a Europa. Eu não vou citar alguns países aqui para não ser atacado depois. Tem países na Europa que eles não têm filhos mais. O índice de nascimento é tão pequeno que eles foram obrigados a abrir as fronteiras e trazer mão de obra barata do Oriente Médio. E a mão de obra do Oriente Médio veio barata e trouxeram com eles os seus ensinamentos. Aí, por exemplo, um exemplo clássico, França. Um francês tem poucos filhos, mas a mão de obra que eles importaram do Oriente Médio vem com 15, 16 filhos. Por causa da religião. E uma cultura completamente diferente. Dentro de 30, 40 anos, o que você acha que vai acontecer com essa nação? Ela acabou. Então, o Constituinte de 88 disse o quê? Vamos proteger a união estável, vamos dar direito, porque para que é o casamento? É pelos direitos, direitos aos bens, direito à aposentadoria, né? Na falta de um, outro recebe, é para isso que é o casamento. O casamento civil só existe para isso, para que o Estado possa dar à pessoa o direito. Mas por que o Estado vai dar o direito? Porque essa pessoa gerou filhos, esses filhos que vão produzir, que vão dar continuidade no país, que vão trabalhar. E ao trabalho deles, eles vão receber e vão pagar impostos. Com os impostos desses, nós vamos pagar a aposentadoria do velho pai. É para isso. Só que nunca teve o debate do casamento gay. O que é que a esquerda, na época com o PT, pensou? O parlamento ainda é conservador, o assunto ninguém toca. Então a gente dá um jeito de criar uma situação numa cidadezinha pequena, apela-se ao Supremo Tribunal Federal para falar sobre aquele assunto, era a união estável. Aí o Supremo Tribunal chega à seguinte conclusão: a união estável é constitucional, duas pessoas moram juntas, é claro que elas têm direito. Na ausência de um, o outro tem direito à casa, se separar tem direito de repartir os bens. Isso é natural. Só que aí, isso eu falando do STF, aí vem o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e diz: se a união estável é constitucional, a união civil também. E cria-se o casamento gay. A revelia da Constituição Federal. Porque a Constituição ainda diz que não é. Aí vem o CNJ e diz que é. Temos um conflito. Porque se um artigo da Constituição não é válido, a Constituição inteira está em xeque. Entendeu? Então o que a esquerda fez? Nós temos o presidente Bolsonaro e um parlamento conservador, mas as pautas de costumes eles não votam ali, mandam lá para o STF. Quem vai votar a questão do aborto? O STF. Aborto até o 3º mês, 12 semanas. Mas veja só, eu sou parlamentar, não quero, porque eu represento o povo não quer o aborto, mas o STF quer. Então, para você mudar um país, leva-se anos, porque um presidente da República, ele consegue, no máximo, tirando alguma tragédia, trocar de 2 a 3 ministros do STF. Não, e queiram ou não, esse tipo de pauta é uma pauta do povo. É uma pauta, mas é claro. É uma pauta que uma nação tem que decidir. Sim, porque o poder emana do povo. Exato. Né? Só que emana do povo. E não importa que defendam o que eles acreditem lá no parlamento. Né? Lá é a casa do debate. Exato. Se a gente votar a lei e o casamento gay for aprovado no parlamento, eu, como cidadão, sou obrigado a fazer o quê? Aceitar. A lei não se discute, se obedece. Vai colocar a sua pauta e quem for contra vai colocar também, e aí vai chegar no consenso do povo. É isso que tem que ser feito. Tem que ser Agora, olha o que eu estou dizendo, o que aconteceu no Brasil. Nós temos o presidente Bolsonaro, que é um guerreiro, para mim é uma figura incrível, é um amigo particular. Né? Já vi ele chorar, já vi ele sorrir, já me emocionei com ele. Ele tem o coração dentro do Brasil, o Brasil mora dentro dele também. Né? Só que não dá, é lutar sozinho contra uma correnteza. Então, veja só, nós temos um governo conservador, mas nós temos um Supremo Tribunal Federal progressista. Eles sempre vão ganhar, a não ser que o povo faça alguma coisa. Então, como eu disse no início dessa fala aqui, só há uma maneira de mudar uma nação. E essa maneira é através de um governo conservador, ele ser reeleito e ter um terceiro governo. Em 3 governos, aí sim você pode mudar a nação, porque no primeiro mandato ele consegue trocar de 2 a 3 ministros do Supremo. Como aqui nós temos 11,
No segundo, troca mais 2, você já forma maioria. Ou empata. No terceiro, você tem maioria. Aí você muda a nação. Então, você não muda a nação com o executivo apenas, com as pautas do parlamento. Você muda a nação com o STF. Então, só tem uma maneira de mudar o Brasil. A gente reelegeu o presidente Bolsonaro em 2026 e em 2030 alguém que ele indicar. Aí eu acredito que daqui 9 anos, 10 anos, os meus filhos, os seus filhos, meus netos vão estar num país protegido de fato por uma cultura de paz, né? Onde as coisas, o certo será o certo, o errado será o errado. O senhor acabou de elogiar o presidente Bolsonaro, falou que é muito próximo. Foi por isso que o senhor foi expulso do Podemos? Pela proximidade com o Jair? Foi. Com o Podemos foi o seguinte, a presidente do Podemos ela é muito querida, muito amiga minha, que é a Renata Abreu, um doce de pessoa. Quando ela me chamou para ir ao Podemos, eu fiz um acordo com ela. O acordo era, eu vou ao Podemos, porque eu sou um deputado que tem muitos votos, isso ajuda o partido. Por isso eles me queriam lá. Eu sou amigo do presidente, do então candidato a presidente Jair Bolsonaro. Eu sei que o Podemos tem um candidato, que era o Álvaro Dias. E eu falei, olha, eu não vou apoiar o Álvaro, não aceito fazer papéis de propaganda política com ele, eu, pessoa física. Ela falou, tudo bem, faça um acordo. Eu aceito isso desde que você fique neutro na campanha. Não peça voto nem para ele, nem para o Bolsonaro. Eu falei, aceito o acordo, mas faça uma tréplica. Desde que não faça maldade com o Bolsonaro. Porque eu conheço o partido, eu não nasci ontem, né? Para o Álvaro começar a bater nele e falar besteira. Só que não tinha tido a história da facada ainda e tal. Ela aceitou, caminhei na campanha, até quando o Bolsonaro foi esfaqueado, e o Álvaro falou uma besteira muito grande. Ele estava numa caminhada política, ele chamou o Bolsonaro de bandido, falou asneiras. No mesmo dia, eu estava na capital, calhou, porque eu moro no interior, calhou de eu estar na capital, eu liguei para a Michele, que é a esposa do Bolsonaro, falei, eu posso ir aí? Ele estava no hospital. Ele falou, pode, pastor, o senhor ele quer receber. Eu fui, fiz uma oração com ele e falei, posso fazer um vídeo com você, presidente? Já chamando ele de presidente. Ele falou, pode. Eu falei, todos os meus amigos, meus seguidores, eu tenho 8 milhões de seguidores entre Facebook, Instagram e Twitter. Eu falei, o meu candidato a presidente é Jair Messias Bolsonaro. Quando eu faço isso, eu cometo um crime, né? Porque o crime de infidelidade partidária, né? Mas eu tinha um acordo. Também cabe interpretação, né? Mas eu tinha um acordo, né? E a Renata entendeu. Quem me expulsou foi o pessoal, né, do diretório de São Paulo, que era o Mário Covas Neto, né? O Mário Covas ficou bravo, porque além de eu pedir voto para Bolsonaro, eu pedi voto para o Major Olímpio também, que na época estava com a gente, né? Que era muito amigo do presidente na época. E aí eu fui expulso do partido por isso. Encontraram uma maneira de me expulsar. E o senhor é casado, tem filhos? Casado, 3 filhos, 3 filhas. Agora filho também, né? Porque agora eu tenho uma neta, então o genro também é filho, né? Então eu tenho uma família muito linda. Presente de Deus para minha vida. Quanto tempo tem a netinha? A Aurorinha fez dia 1º agora, 4 meses. 4 meses. É então, a razão. E já é blogueirinha, viu? Ah, é? Ela já tem quase 14 mil seguidores no Instagram dela. Já penso. Olha só, já cresceu, né? Essa turma já vai crescer no virtual. Não, já está no virtual. A mãe dela que tem que ficar todo dia postando coisa. Mas é um bebê muito fofo, é um bebê muito tranquilo. Daí o nome Aurora, né? É profético. É um novo nascer, um novo dia, né? A aurora de um novo dia. Como ela é blogueira, o senhor também é um pouco blogueiro também. Eu gosto de internet. E qual que é a importância da rede social? Até para o seu mandato, esses dias eu comentei no meu Instagram que também tem só os deputags, que só querem subir hashtag, não querem trabalhar, né? Mas é importante. Extremamente importante. Eu lembro que no primeiro mandato, foi no primeiro mandato, tinha um deputado que eu chamava ele de deputado de pirotecnia. Era o pirotécnico. Era um deputado que eu me recuso a falar o nome dele, mas ele era conhecido como deputado BBB. BBB. Todo mundo sabe quem é, né? Por quê? Porque ele nunca ia para debate. Ele nunca... Depois que eu alfinetei ele começou a ir nos debates, né? Mas ele apanhava e saía correndo. Apanhava no bom sentido, apanhava na verborragia, tá? Senão daqui a pouco ele me processa e fala que a gente batia nele, né?
Então, mas ele até então ele era deputado só no Twitter, né? Só no Twitter. Então, o deputado, é claro que a mídia social já é extremamente importante. Houve uma revolução na maneira de se comunicar, né? E triste da pessoa que parou no tempo, né? Eu vejo alguns deputados, amigos meus, inclusive, que vão ter muita dificuldade da reeleição porque não absorveram ainda essa ideia de falar diretamente com o público dele. Eu fui um dos primeiros, né, a falar. Tanto que no ranking dos deputados, dos políticos mais influentes, sempre estou lá, 5º, 6º, 7º, até o 9º, eu já cheguei. Eu lembro que eu era o primeiro, o Bolsonaro era o segundo, quando eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos em outro tempo, né? Então, mas eu estou sempre ali, então eu estou antenado. As mídias sociais são importantes. É claro que o ser humano moderno tem que ter saúde emocional. Tem que fazer como eu. As pessoas perguntam. Não, vou deixar você perguntar, como é que o senhor lida com a crítica? Como é que o senhor lida com a crítica e com os haters? Eu nem conheço eles, eu não olho nada do que eles escrevem. Pô. Só assim para ter uma saúde emocional. É por isso que funciona. Porque se você quiser responder, enlouquece. E outra, se eu respondo, veja só, eu tenho, exemplo, no meu Instagram tem 2 milhões e quase 200 mil pessoas. O cidadão tem 5 seguidores, às vezes não tem nenhum, às vezes tem 30, 40. Não, se eu respondo... ele faz isso a propósito. Para receber sua audiência. Porque se eu respondo, eu levo 2 milhões de pessoas para conhecer essa pessoa. Transformou o inimigo num... Eu cometi esse erro na Comissão de Direitos Humanos com uma cantora que ficou extremamente famosa. Foi a Daniela Mercury. Daniela Mercury estava aposentada, ninguém conhecia mais Daniela Mercury. Quando na Comissão de Direitos Humanos ela me alfinetou e eu falei em público, a Globo comprou e transformou ela na madrinha do movimento LGBT. Mais tarde descobri os contratos dela com a Lei Rouanet, milhões de reais que ela recebia para cantar nos shows, inclusive na parada do orgulho gay, essas coisas, dinheiro público, né? Então eu a ressuscitei, entre aspas, né? Porque ela tinha sido esquecida. Assim como alguns veículos. Às vezes tem lá 10 mil assinantes o veículo, e aí quantos seguidores o senhor tem? 2 milhões. 2 milhões. Só no Instagram. Vou responder. No Facebook eu tenho 5 milhões, por isso que tudo comigo dá Ibope. Eu não posso comer, não posso respirar, não posso andar. Porque as pessoas, quando falam de mim, como tem muita gente que gosta de saber da vida da gente, vai lá em cima. O pessoal da Jovem Pan que eu diga. Falando nisso, a Jovem Pan está querendo levar o Afoitos lá para dentro. Sério? Se for, eu vou lá falar com você. Porque o programa do Emílio, do Pânico, gosto muito da turma do Pânico. O Emílio é um amor de pessoa, um cara muito politizado. Mas a última vez que eu estive lá, eu fui muito maltratado por aquele menino chamado Sami. Né? Várias pessoas. Sem entender o porquê, porque melhor deixar para lá. Né? Deixa para lá. Mas se você for para lá, pode ir que eu tô junto. Não, vamos. O senhor agora já tem cadeira cativa. Fechou. Deixa eu perguntar uma coisa. Questão de partidos. A quantidade de partidos que nós temos. E também, o que o senhor acha que a Câmara dos Deputados tinha que olhar para a instituição e se modernizar? Porque também está atrasado. Tá atrasado. Pessoal, nós já começamos a mexer nisso. Nós fizemos uma pequena mudança na regra eleitoral na última campanha. Estamos agora, devemos votar por esses dias uma nova mudança, uma mini reforma eleitoral. É um absurdo você ter um país como o nosso ter 30 partidos políticos. É conhecidíssimo de todas as pessoas que a maioria dos partidos políticos se transformaram em fonte de renda para os seus presidentes, né? Porque todo partido ele é obrigado por lei. Não importa o tamanho, inclusive que o senhor estava falando do STF, se o partido é desse tamanhozinho, não tem representatividade, ele pode judicializar no STF qualquer coisa. E tem poderes absurdos, são superpoderes. Né? E entre eles o financeiro, que é o que mais chama a atenção dessa turma. Né? Então, na última eleição, nós já fizemos uma mudança que encurtou um pouquinho, tirou muita chance, porque hoje, se o partido não atingir um certo coeficiente, não fazer uma cadeira de deputado federal, ele começa a perder tudo. Né? Nessa agora vai se apertar um pouquinho mais. O correto éramos nós ter copiar as democracias mais saudáveis do mundo. Por exemplo, Estados Unidos. Lá tem 2 partidos que são conhecidíssimos, democratas e republicanos. Não que não haja outros. Há outros, mas são tão pequenos, como não tem favores do governo, eles são inócuos, não tem
são irrelevantes, na verdade, né? Sim. Então, é preciso mudar isso, sem sombra de dúvida. Eu sou contra esse mundaréu de partido, até porque, veja só, estou eu aqui. Eu fui expulso do meu partido. Um partido me abraçou, porque para eu poder votar ou fazer parte de alguma comissão, eu tenho que estar dentro de um partido. Então, eu fui para o primeiro partido que abriu oportunidade para mim, né? Mas eu não me sinto tão bem assim. Então, eu preciso encontrar um partido. Aí, de repente, vem um partido pequeno, posso funcionar. O senhor vai para o partido que o presidente Bolsonaro vai? Não sei, porque eu não sei. Eu falei para ele isso da outra vez, né? Que ele me questionou: por que você não vem para o meu partido? Eu falei: o senhor não vai governar sozinho. O senhor precisa ter gente. Os infiltrados. Precisa... Dentro de outros partidos, né? Né? Para poder ajudar ali dentro. Né? Até com o seu tamanho, o seu porte. Sim. Né? Então, em outro partido vai ser muito mais útil. Relevância, ajuda. Inclusive, por exemplo, eu fiz a ponte do Arthur Lira, que hoje é o presidente da Câmara, para estar com o presidente Bolsonaro. Né? Porque lá no início. Não deixavam ele chegar lá no parlamento. Né? E tinha a questão dos militares, né? Toda aquela questão. Vi o Arthur com outros olhos. Eu sentei com o Arthur aqui em Brasília, almocei, falei: vou falar com o Bolsonaro. E consegui convencer o presidente, porque era um momento estratégico. Rodrigo Maia estava pronto para soltar as garras e criar o impeachment do presidente. E a gente precisava de base dentro do parlamento. Só tinha uma maneira de ter base. Era a gente ter o centrão do nosso lado. E o senhor acha que foi certo foi necessário hoje? Foi necessário. E, inclusive, falando hoje da posse do Ciro, sim, o senhor apoia também? Acha que vai ajudar o governo? Vai, porque não tem como governar sem o centrão. O centrão é um bloco de partidos que eles têm um pensamento deles, a maneira deles. Eu já falei: Bolsonaro, o senhor já entrou para a história, amigo. O primeiro escalão é todo seu. Né? Foi seu por 2 anos. Quem conseguiu fazer isso na história do Brasil? O segundo escalão também. No terceiro, não tem jeito. Porque, veja só, o que as pessoas também não entendem sobre política é que acham que o político ele quer um ministério para poder roubar. Isso é uma falácia. Tanto que nós temos aí ministérios que ninguém rouba. O político quer oportunidade, ele quer espaço. Espaço para quê? Eu vou fazer minha campanha. Eu sou do estado de São Paulo, eu tive 240 mil votos. Eu tive que ter gente para trabalhar para mim, para me ajudar nessa. Claro. Porque a pessoa quer votar em mim, mas ela não tem meu papelzinho. Se o papel não chegar na mão dela, Dani, ela não vota em mim. E quem é que vai fazer o papel chegar? E quem é que vai fazer o papel chegar na mão dela? É alguém que vai trabalhar. Aí eu ganho, aí eu entro aqui me elegi. Aí o governo não me dá um espaço. Fala: eu tenho pessoas que eu preciso colocar para trabalhar, que são pessoas minhas, do meu grupo. Então a gente só consegue isso com o governo. O governo tem 50 mil cargos. Não, e não é só pessoas, né? E para trabalhar, assim, para trabalhar. Não, e além disso, você trabalha com quem? Com quem se identifica você confia, com você. Claro. Você confia. Né? E aí, até essa questão, não importa quem seja o presidente. Todo mundo sabe que eu apoio o presidente Bolsonaro, claramente, o objetivo. Mas não importa quem seja o presidente. O presidente, se ele não tiver alinhado com a Câmara dos Deputados, não governa. Aí a gente fala, inclusive, alinhado com o STF, todas as instituições federais. Mas, além disso, se o povo acha que o presidente que está eleito não deve se aliar à Câmara dos Deputados, como que ele vai governar? E se os deputados que estão lá não representam eles, votem diferente. É exatamente isso. Né? Até nós que somos da base, a gente já sentou culpa para não é do conversar. presidente. Nós caminhamos até um dia. O que nós temos que pensar agora? Reeleição. Temos que nos reeleger. É isso. Se a gente se reeleger, aí nós temos mais 4 anos para fazer mais mudanças. Já se mudou mais muito reformas, no Brasil. né? Já se mudou reformas. muito. Bolsonaro já entrou para a história. Já fizemos uma reforma, tem mais 2 na pauta agora que vão ser aprovadas, se Deus quiser. Já entrou para a história. Ele fez o primeiro escalão inteiro, todos os ministros eram dele, não tinha envolvimento político com ninguém. Ele já entrou para a história. É um governo sem corrupção, já entrou para a história. Né? Só que para se manter a história, precisamos reelegê-lo. Sim. Porque quem conta a história é quem está no poder. É isso. Quem está no poder, vou dar um exemplo clássico disso. Até hoje se fala em ditadura no Brasil. Nós mesmos falamos, eu mesmo já falei em discurso. E quando você estuda, você vê que não houve ditadura nenhuma no Brasil. Houve um regime militar. Porque quem pediu o regime militar foi o povo. O povo foi para as ruas, nas marchas, por Deus, pela pátria e pela família. Foi o povo que pediu.
Então nós tivemos um período de regime militar. Mas por que ficou o regime de ditadura? Porque ensinaram a gente na escola. Na minha época de escola tinha 2 matérias, Educação Moral e Cívica e OSPB, Organização Social e Pública do Brasil. Nós aprendíamos política na escola. A esquerda fazia a gente, como criança, aprender. Então a gente só aprendia o que estava no livro. No meu caso, não, que eu fui colégio militar. Você foi militar. Salvou-se. Né? Então, agora eu não, eu fiz escola pública, eu era obrigado a aprender. Então eu aprendi que houve ditadura. Um dia eu fui para um debate com o pessoal que fala de ditadura. Eu falei, você sabe quantas pessoas morreram na ditadura brasileira? Você sabe quantas ou não? Não sei. Catalogadas, sabe, Dani? Não. Pouco mais de 400 pessoas. É claro, e eu sinto muito pela morte dessas 400 pessoas. Nenhuma pessoa deveria ser morta, nem por sua orientação sexual, nem pela cor de sua pele, nem pela sua posição política. Todavia, quando você pega ditaduras conhecidas como de Pinochet, como de Stalin, Mao, são milhões de assassinatos. Milhões. No Brasil foram 400 pessoas mortas. Dessas 400, você vai procurar... Eram pessoas ligadas aos comunistas, pessoas que explodiam banco, matavam soldados. Né? Isso é uma hipocrisia também, né? Porque a gente vive sem uma ditadura do crime, né? Quantas pessoas não morrem por dia nas comunidades, nas favelas? Em 2012, em 2013, presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu levantei isso no Brasil. Em 2012, houveram no Brasil 67 mil assassinatos. A guerra da Síria toda tinha matado 50 mil. E no Brasil, por ano, se matava 60... Isso sim é uma doença, né? Sim, 67 mil assassinados. Né? E aí a briga com o movimento gay, né? Porque o Brasil é um país homofóbico. Aí eu peguei desses 67 mil, fiz questão de levantar quantos casos de homossexuais assassinados em 2012. 226. Desses 226, como era um pouquinho, minha equipe trabalhou, levantamos pegamos os boletins de ocorrência. 226, 70% crimes passionais. É isso que eu ia falar. O gay matando o gay. Exato. Né? Não, e assim, pode ser um não gay matando, mas é passional. Agora, passional, só para deixar claro, né? Aqui, para quem está assistindo a gente não quer que ninguém morra. Jamais, eu disse, e não importa eu disse bem no sexual. início. O que eu quero falar aqui é sobre a narrativa Exato. que é construída. E quem mata né? tem que ser preso e punido. Agora, veja seja só, quem for. 67 mil assassinatos, 200 e poucas pessoas homossexuais mortas. Sabe a vontade que dava de ser aqui? Porque 67 mil foram héteros e 220. Então, ou seja, a comunidade gay é extremamente mais protegida do que a nossa. Sim. Porque se for fazer em proporção, em proporcionalidade, eles são extremamente mais protegidos. Não é uma questão homofóbica, isso é uma questão psiquiátrica, porque as pessoas que matam outras pessoas, independente do motivo... O seu público é um público cabeça. Deixa eu falar uma coisa aqui. Por exemplo, se fala muito em minorias no Brasil. Né? Quais são as minorias mais conhecidas no Brasil? Negros, mulheres e homossexuais. A palavra minoria não lança a ideia de que são poucos, porque é minoria menos. Essa desvantagem. E não é. Porque no Brasil, 52% da nação brasileira são de negros. Eu sou negro. Meu avô era negão. Né? É porque eu não tenho pego o sol, mas eu sou negro. Acho que 60% ou 67% são de mulheres. Então, mulheres e negros não são minoria nessa questão. Homossexuais são minoria, porque eles são pequenininhos. Agora, por que se dá proteção ao negro e às mulheres? Porque os negros tiveram, de fato, um problema lá atrás de escravidão, 300 anos de escravidão. Então, até mérito nesse debate. Nas mulheres. As mulheres, sim, sempre foram muito oprimidas no início, apanharam muito, tanto é que demoraram para votar e tanto. Então, há que se fazer um concerto histórico. Agora me fale o movimento LGBT. Eles são minorias no quê? Eles têm os melhores empregos. Tanto que a parada gay em São Paulo, ela traz, o prefeito libera dinheiro para ele, porque eles movimentam a economia da cidade. A Marcha para Jesus não movimenta a economia. Nós colocamos a 2 milhões de pessoas, porque ninguém bebe, ninguém fuma, ninguém se droga. Não, o pessoal não vai para motéis. O pessoal vai lá para glorificar Jesus. Gente, então, o carnaval é uma festa que normalmente, né, os homossexuais... Então, pessoal, aí eu faço a pergunta, eles são minorias em quê? Se estão nos melhores empregos, se tem a renda salarial deles é extremamente maior do que a da média do brasileiro. Sim.
mas aí quando são colocados, eles são minoria. Você sabe Então se constrói uma narrativa que não existe. Né? E eu ia falar que, e com todo respeito, de novo, a toda e qualquer opção e preferência, uma coisa que eu acho muito interessante e cabe o debate, dentro de um grupo LGBT, que agora já adotaram várias outras letras do alfabeto que eu desconheço, mas você tem a letra S ali no final, que é uma letra complicada. Porque você tem um simpatizante à causa, e eu acredito em simpatizantes a qualquer causa. Sim. Isso não é um problema. O problema do simpatizante é que ele fica gritando, mas na hora, vamos supor, aí ele tem um filho que tem uma preferência, que vira homossexual, ele não gosta. Então ele não é um simpatizante de verdade. E aí o que acaba acontecendo? Ele contamina também o próprio movimento deles e a luta pelas causas deles. Eu acho que esse talvez seja o maior dos problemas. O modismo. É bonito aparecer ali. É cult, né? É cult. É interessante, é do momento. Você vê, hoje quando eu vou pensar, tenho que pensar, para falar, eu penso 10 vezes, de medo de tudo. Claro. Isso Eu estava esses dias no shopping center em São Paulo, esses dias não, antes da pandemia, foi uma cena, seria cômica se não fosse trágica. Eu sentado numa mesa e uma dupla homossexual me conheceu. Quando me reconheceram, danaram a se agarrar. Isso na praça de alimentação. E eu fiquei na minha, porque eu sabia que eles estavam fazendo aquilo para me afrontar. Só que tinham casais sentados na praça de alimentação com família, com crianças. Eu vi quando um homem se levantou e chamou o segurança. E eu escutei a história, que estava perto. O segurança falou assim, o que o senhor quer que eu faça? Mano, aquilo é uma pouca vergonha. Nem homem e mulher deve fazer aquilo, ficar se pegando daquele jeito. Estão se esfregando, estão colocando a mão na genitália um do outro. Aí o guarda falou assim, moço, pelo amor de Deus, não me pede isso. Não me faz ir lá. Ele falou, por que não? Porque eu estou aqui substituindo o guarda que foi mandado embora semana passada. Porque ele foi falar e acusaram ele de ser homofóbico. Começaram a gritar, chamaram a televisão, quase fecharam essa parte do shopping. Horrível. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor nesse sentido, situação. antes de até, porque eu peguei leve, agora eu não me responsabilizo pela Dani. A Dani vai entrar na parte política. Eu vou né? entrar Estava um tão pouquinho, espiritual isso aqui. Mas a pergunta, o senhor já foi agredido por algum homossexual na rua? Verbalmente? Inúmeras vezes. Agredido não só verbalmente, fisicamente. E quantas vezes o senhor agrediu homossexuais na rua? Nunca. É isso que são essas coisas que me deixam, entendeu? Eu tenho amigos homossexuais que eu amo, que são meus amigos, que frequentam a minha vida, a minha casa, que não tem problema nenhum, mas e que são inteligentes, obviamente, né? Agora esse tipo de atitude que é uma coisa, Eu vou enfim. dizer para você como eu separo. Eu separo o homossexual do ativista homossexual. Sim. O homossexual, o ser humano, a vida dele, Normal, o que ele faz em é quatro é paredes, é íntimo. dele. Né? E o homossexual ativista. O ativista é aquele que vive para a causa. Inclusive recebe para a causa. Sim. Recebe muito Ou para a seja, causa. até que ponto ele acredita na causa ou até que ponto a causa é um meio de vida. Mais ou menos isso. Então, eu tenho amigos que frequentam a minha casa, que são homossexuais, que a minha cabeleireira, ela tem 2 filhas, as 2 filhas foram criadas, inclusive, na igreja, deixaram a igreja, as 2 moram com moças. E elas me amam, me chamam de pai, me chamam de pastor, pedem Não, e oração qual que é o por mim. problema? Me respeito É a nenhum. intimidade delas, né? Agora, já picharam a minha casa. Tem vídeos na internet, eu apanhando dentro de avião. Gays dentro do avião dando tapa na minha cabeça, me provocando. Então, repito de novo. Quantos o senhor agrediu dentro do avião? Nunca, nenhum. Então, Primeiro, isso só que, sabe, um dia eu falei isso, sabe que um deles respondeu para mim, num debate? A sua presença me agride. A sua existência me agride. Porque você é um deputado medieval, que você é preconceituoso. Eu falei, que preconceituoso? Você não aceita? Eu falei, eu aceito todo mundo. Eu posso não aceitar a roupa que você está vestindo, mas eu amo você. Não, e assim, Que loucura. são as suas convicções. Sim. Desde que você não agrida ninguém, é a sua convicção de vida, o que você acredita, o que você respeita. Com certeza. E o próximo tem que respeitar isso, assim como você respeita. E acima de tudo, quando a pessoa fala, mas você é um deputado que, na condição de deputado, a gente não pode esquecer que o deputado, ele é democraticamente eleito. Então, se ali está, é porque representa
quem, um ideal, um grupo, uma denominação. Sim, Então, daí um dos maiores poderes que a nação nos dá, que é o direito à inviolabilidade de fala, pois é. que inclusive hoje já não é mais. Não. Nós temos Daniel Silveira que está preso por falar. Ô, pastor, eu tive a Polícia Federal na minha casa. Você está brincando? Sério? Fui envolvido nos atos antidemocráticos, porque eu fazia redes sociais para Bia Kicis, para Carla e para outros, e tive. Então, você vê, contrato, nota fiscal, mas acharam que ia encontrar o João Santana da direita. Encontraram um cara que tem contrato, que recebe e paga seus impostos. Então, assim... É que para essa turma não importa o fato, importa a versão. Importa a versão. O que importa é você ser exposto à Polícia Federal entrando na sua casa. Isso destrói a sua imagem. Só que no meu caso, graças a Deus, reputações. foi positivo, porque isso me deu mais notoriedade, mas se... O objetivo era outro, com certeza Mas se era. eu fosse uma pessoa frágil, eu teria pulado do... A esquerda, eles são muito covardes. Né? Tem uma máxima, inclusive, que é um ensinamento. Chame-os daquilo que você é e acuse-os daquilo que você faz. É assim que eles trabalham. Eles nos chamam de preconceituosos, mas os preconceituosos são eles. Exato. Isso. Eles nos acusam de coisas que a gente não faz, mas eles fazem. Exatamente. E só que como eles são apadrinhados, né, porque o Brasil todo foi aparelhado nesses últimos anos, né, eles estão em todos os lugares. E estão em lugares que eles são imexíveis, imovíveis, dentro do governo, inclusive. Eu me lembro que um dos primeiros ministros, o primeiro ministro que assumiu o Ministério da Saúde, que assumiu sendo bolsonarista, que era o Mandetta, né? Eu tive com ele uma conversa 2 meses depois com ele, ele falou: Marco, você tem igreja, grupo de oração? Eu falei: então ora por mim. Eu falei: por que, Mandetta? Foi porque aqui é o seguinte, eu mandei um cara daqui que era da esquerda, que eu não posso mandar ele embora, eu tirei ele daqui, botei ele em outro, porque é concursado. É concursado. O produto que eu mandei para a cidadezinha tal não chegou até hoje, porque o daqui ajudou aquele lá a entrar, ajudou aquele outro, ajudou aquele... Então, você é minado dentro da sua própria casa. Por isso que o Bolsonaro às vezes não consegue caminhar. Os ministros não conseguem caminhar. Daí, às vezes, a minha raiva de ver ministros do Bolsonaro ter que colocar pessoas que têm um pensamento de esquerda lá dentro do governo. Aí a gente vai para a briga. Né? Então, porque eu sei como é difícil tirar esse povo lá de dentro. Não tem quem tira eles lá de dentro. Depois que colocou... Enraiza, fica enraizado. E não só no governo. Você olha muito no judiciário, você olha... Por quê? Porque você está ali numa carreira. Então, só que você não pode permitir que a sua denominação ou ideologia atrapalhe no julgamento de um processo. Você tocou num assunto interessante. Como é que era o nome oh meu Deus, do procurador? O Janot. O Janot escreveu um livro. Sim. No primeiro capítulo do livro, eu comecei a ler e fechei o livro e desisti, guardei. Ele diz, quando eu estava na universidade, eu e alguns amigos, ele cita alguns ministros. Sim. Nós nos reunimos e pensamos no progressismo para o Brasil. Então, cada um de nós escolheu um caminho. Eu escolhi o judiciário, o outro escolheu esse. Ele conta no livro dele. Então, por isso que eu disse lá atrás para você que a direita, nossa, ela é muito bebê, porque ela não tem intelectuais que pensem ela. Sim. A esquerda sempre teve. Então, nasce lá nas universidades. Né? Você acha que um Fernando Henrique e um Lula são inimigos? Não. O Lula, só que o Lula é o gênio. O Fernando Henrique é esforçado. É o esforçado. O Lula é o gênio, é o animal político. Né? Mas ambos são gêmeos siameses. Mamaram na mesma teta. Só falam o português um pouco diferente. Exatamente. Adequam de acordo com o público. Isso quando é preciso, porque quando é preciso soltar... falam bem a mesma língua, né? É verdade, é verdade. Dani, sem máscara na política. Sem máscara na política. E antes de falar de política, eu queria fazer uma pergunta, porque a gente sempre, o Serginho como um grande comunicador, um grande profissional no meio, a gente sempre acaba discutindo o papel da mídia, a interferência da mídia, sobretudo nesse processo. E recentemente, você fez alguns tweets
falando sobretudo na parte da Olimpíada, sobre o silêncio. Toda vez que um atleta olímpico agradecia ou tinha alguma manifestação religiosa, sobre o silêncio da imprensa com relação a isso. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Se você acha que a mídia, isso é uma forma da mídia de oprimir, é uma forma da mídia de interferir na fé cristã, ou você acha que isso não teria uma relação? Não, tem relação sim, e a imprensa brasileira, principalmente da grande imprensa, ela absorveu esse pensamento de que religião é algo que é atrasado, Exato. que é algo que atrasa a sociedade. Então eles dão o desprezo para qualquer pessoa que se manifeste como religioso, que conte um vulto e coloque Deus como sendo o patrocinador daquela bênção que ela recebeu. Eu notei isso claramente nas Olimpíadas, mas está sendo divertido demais, porque a maioria dos que estão ganhando, eles olham para cima, eles dizem que é Deus. Quando vão ser entrevistados, inclusive eu peguei 2 videozinhos, né? Uma da mãe de uma menina que ganhou, a Dona Rosa, e ela simplesmente deixa o alto elenco da Globo, né? O Galvão e a menina que estava lá falando sobre as Olimpíadas, desconcerta eles. O que mais te tocou, né, quando sua filha subiu ao pódio? Foi o hino nacional. Porque eu sou patriota. Porque eu lembro, eu estava lá na escola, quando subia a bandeira, me arrepiava. Isso é um discurso nosso, é o discurso do conservador, o discurso do presidente Bolsonaro. Né? É isso. Então, E deve ser ruim quando no jogo de futebol o jogador faz 3 gols e pede um louvor, né? Aí é pior ainda. Eles querem surtar, né? Surtam. Aí vai a mãe e fala, mas qual é o segredo da sua filha, né? Muito treino, muito isso. Eu falo, isso aí você tem que perguntar para ela. Eu vou te falar a minha parte. A gente ora muito. É isso aí. A gente confia em Deus. Isso para eles é um tapa na cara, porque toda vez que, por exemplo, vou dar um exemplo da Globo, né? Toda vez que a Globo coloca um evangélico numa novela, o evangélico é jocoso. Ele é palhaço. Ou ele tem um caráter dúbio. Ou ele de manhã é crente, de noite é um demônio. Pode ver, se eu estiver falando demais, mas o senhor acha também que não tem um pouco também da briga Globo, Record no meio disso aí também, não? Claro, isso aí são outros 500, como diria minha mãe, né? Mas começa por isso, porque, né? Porque eles sabem crescendo o evangélico, cresce a audiência da Record. Sim, mas eles fazem de propósito, eles nos veem, veja só, a realidade é uma só. Os intelectuais e os pseudo-intelectuais querem matar Deus, como ensinou os seus pais filósofos. Deus está morto, gritou Nietzsche. Né? Quase mataram Deus mesmo na época do iluminismo, né? Porque a Igreja Católica oprimia muitos cientistas e deram um troco, né? Criaram o ateísmo. Né? Então, só que isso hoje não faz sentido. O Brasil é um país cristão. 88% da população brasileira se declara cristã, de uma ramificação ou de outra, ou católico, ou evangélico, ou anglicano, são cristãos. Aí num país com 88% de cristãos, você luta contra a gente, bate na gente toda hora, para quê? Não entenderam que nós somos igual clara de ovo, quanto mais bate, mais a gente cresce. E o caos e o tumulto que gera, inclusive o maior prejudicado do desgoverno da mídia é o próprio presidente Bolsonaro. Eu sempre digo isso, goste ou não goste dele, eu nunca vi um presidente que tenha apanhado tanto da mídia de tal modo que ele não tenha condição de governar. É generalizado. Então, a gente vê assim, o papel da desinformação, do desgoverno, da falta de reconhecimento, da fé, e acaba que hoje está tudo como se fosse na mesma denominação ali. Eu vou dar um exemplo clássico disso que você está falando. A maior base social do presidente Bolsonaro hoje é o movimento evangélico. Porque nós não arredamos em nenhum momento. Alguns militares andaram em ondas, alguns olavistas foram defenestrados, mas o movimento evangélico permanece ali. Nós estamos pagando um preço muito caro. Eu sou do estado de São Paulo. Nessa pandemia, o Dória assinou um decreto dizendo que a igreja era um trabalho essencial. Isso para fazer médicos evangélicos. Semana seguinte, ele tirou o decreto e lacrou todas as igrejas. Eu vi igrejas sendo fechadas. Por quê? Simplesmente porque apoiamos o presidente Bolsonaro. É uma covardia. Então, transporte público lotado e você não pode ir na igreja orar. Manifestações nas ruas, as ruas lotadas e... Tudo por quê? Porque eles sabem que o movimento evangélico
Não que os outros cristãos não se manifestem, é que o evangélico ele é atuante. Né? Sim. Você não vai encontrar um evangélico que não congrega. Né? É isso. Porque nós temos um evangélico não praticante. É meio complicado. Porque para ser evangélico você tem que tomar Santa Ceia, tem que estar ligado na videira. Senão quem está desligado perde. E tem um Deus que, né? Que vive. Então, o evangélico, quando diz assim que o evangélico é para ir, nós vamos para cima. Nós temos os pastores. Dá coragem. Tem o pastor Silas Malafaia, que é um guerreiro, é um gigante, né? Então, e a gente vai nessa linha. Mas é muito difícil, é complicado. Eu falei esses dias numa entrevista que eu dei para a BBC de Londres, um documentário que vai sair na internacional, e eu terminei dizendo assim, vai chegar um tempo aqui no Brasil, eu espero não estar aqui para ver, em que ser branco, em que ser hétero, em que ser cristão será crime. É um Isso é absurdo. crime. É um absurdo. Então, veja só, eu vou te dar um exemplo simples agora, quentinho, recente. Semana passada eu fui condenado a pagar R$100 mil, porque eu, como deputado federal, critiquei a parada gay quando uma pessoa foi lá e se crucificou como sendo Jesus e era um travesti. Um juiz de São Paulo entendeu que por conta da minha manifestação, aquele travesti apanhou na rua, que eu estimulei o ódio. É uma O loucura mundo está isso. virado. É claro que foi em primeira instância, vou apelar em segunda, e se Deus Claro. quiser a justiça Mas vai é ser isso. restabelecida. Mas olha que situação. As pessoas fazem vídeo da cabeça do Bolsonaro arrancado, você não consegue processar ninguém. É livre manifestação do pensamento. E elas até, ali, a manifestação do pensamento no momento está tão livre, que elas acabam, daí entra também as questões dos fake news, elas acabam mentindo, porque pode. Eu vi, até eu ia pegar esse gancho para falar de um outro assunto, eu vi uma coisa no Instagram do Mídia Ninja que me chocou muito esses dias. Eles colocaram assim, publicaram, se você for a favor do voto impresso, você está permitindo que os milicianos e traficantes possam controlar os eleitores pelo papelzinho Meu da Deus, votação. que absurdo. Isso está aqui, está público, e não é um Instagram pequeno. Eu olhei para aquilo ali, eu falei... Não, e só para esclarecer quem está assistindo, essa questão do voto impresso, é impresso, cai numa urninha Cai numa fechada, urna na lacrada, hora. ninguém leva o voto, até porque o voto é secreto. Será Isso. aberto caso seja questionado. E auditado, não por auditado. mim, não pela Dani, Exatamente. Isso por é uma Por uma mentira. empresa de auditoria. É um absurdo. E aproveitando, eu queria entender, assim, deputado, qual é a sua posição com relação ao voto impresso, a sua manifestação, o que você pensa disso? Eu sou brasileiro, eu quero transparência. Bolsonaro tem razão em tudo que ele falou sobre isso. Nós já votamos no Congresso Nacional. É isso. Inclusive, teve gente que discursou, surfou na onda, dizendo fui eu que coloquei na PEC essa emenda, e essa emenda quem trouxe foi o deputado Jair Bolsonaro, nós aprovamos por unanimidade aqui, e agora a mesma pessoa vai e publica. Eu não estou citando nomes para não sofrer processo ainda, mas vocês sabem quem é. Então é um absurdo isso. Na verdade, não precisava nem dessa PEC nova. Essa PEC está parada lá no Senado. Exatamente. Basta a boa vontade dos senadores, do O presidente. senhor Eduardo Cunha disse isso. Ela foi aprovada, passou em 2015. O Afoitos inaugurou com o Eduardo Cunha, Foi? Poxa vida, então começaram por cima. na entrevista. Então, é simples, basta o presidente do Senado resolver. Se ele Já tá quiser, aprovada. acontece. Exato. Mas como ele não quer, E como, no momento ali, eu até ia perguntar isso, muitos mudaram o seu voto hoje de maneira hipócrita, mas como você, deputado, na época, votou em 2015, quando a reforma foi apreciada e essa matéria foi aprovada, inclusive? foi aprovada na Câmara e foi para o Senado. E foi Tá para o parada Senado. lá. E naquele momento você votei a favor votou a também, favor claro. do voto impresso? Eu entendi o que o Bolsonaro falou na época, porque eu vi pessoas. Eu sou conservador. O conservador ele pensa assim: onde há fumaça, tem fogo. Tem fogo. Então, eu prefiro dormir com a consciência tranquila, sendo transparente, do que dormir com a dúvida. Né? Então, nós precisamos aprovar, inclusive, não sei quando vai para o ar, amanhã, à tarde, nós vamos tentar votar. Né? Meu sonho é que os meus companheiros lá, que são deputados que estão pensando o contrário,
por conta da força das manifestações, mudem de opinião. Os partidos políticos tinham que mudar de opinião, porque havia um consenso na casa. Havia um consenso Ia na ser casa. aprovado. Eu tenho até aqui anotado, se você perguntar, se você lembrava qual era a posição do DEM, qual era a posição do Rodrigo Maia à época, qual Olha só, era... então, já que vocês estão no nome, vou falar. Esse que eu falei aqui do discurso foi o próprio Rodrigo Maia. Eu tenho um discurso aqui no meu celular, ele falando na Câmara, parabenizou a Câmara. Parabéns pela essa postura, Rodrigo. Pois é. Agora, mas Exatamente. agora voltou atrás, Rodrigo. Por quê? Poxa vida, ajuda o Brasil. A gente precisa. Esse pessoal eles estão querendo criar uma guerra civil. E eles abrindo mão das próprias... Eu sempre falo isso particularmente me choca até muito pela questão do impeachment vivido. O caso específico do Rodrigo Maia é um caso perfeito de uma pessoa que abdica da sua própria biografia para tentar, de maneira volátil, mudar de lado. Então, ele foi uma pessoa extremamente atuante no processo de impeachment e hoje ele é um dos maiores defensores da esquerda. Ele coloca como se o impeachment fosse uma motivação pessoal. Então, é muito curioso olhar essa mudança. E eu até pegando esse gancho do voto impresso, eu não sei se vocês sabem, mas em 2009 teve uma lei, que é a Lei 1234 de 2009, que aprovou o voto impresso, em 2009. E naquela época, o então presidente Lula sancionou essa lei. Por que você acha que o PT e a esquerda mudaram radicalmente de opinião, né, em 10 anos nesse processo? Há mais mistérios entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia. É inexplicável. É inexplicável. Então, eu acho que esse é o grande... Meu pensamento hoje eu tenho medo de tudo. Veja só, nós temos um judiciário que solta um preso e torna ele elegível e torna inelegível alguém que só quer transparência. Porque é isso que eles querem fazer com o Bolsonaro. Eu ia perguntar, eu ia pedir para você discorrer exatamente um pouquinho sobre o meu esse pensamento, momento. eles querem achar qualquer coisa, porque o pedido essa semana do STF, né, para que o TSE incluísse o presidente Bolsonaro na questão do inquérito das fake news. Sim, Com exatamente. qual propósito? Vão querer levantar a chapa Bolsonaro-Mourão 2018. Querem encontrar pelo em ovo. Eu acho que o objetivo é derrubar os perfis. Pode ser encontrar Já alguma mirando a coisa próxima e eleição, derrubar né? os perfis. Mas veja só, se aceitarem, se colocarem o nome do presidente nisso, já configura golpe. Claro. Legitimou o golpe, já tem um golpe em andamento. Soltaram um preso inelegível, tornaram ele elegível. E agora estão batendo tanto no presidente. O sistema não engoliu o Bolsonaro. Essa é a resposta mais simples que tem. O sistema não engoliu o Bolsonaro. Bolsonaro não azeitou a máquina como a máquina era azeitada e por isso travou, parou. Né? Então, essas pessoas querem que volte a ser como antes. E, sobretudo, nunca se viu, da mesma forma que falamos da interferência da mídia, uma coisa que também particularmente me choca, e é um momento, tem falado muito isso, é sobre a interferência do judiciário, sobretudo do Supremo, nos outros poderes, digamos assim. Eu queria perguntar, deputado, você tendo uma relação com a base, tendo uma relação com o governo, acima de tudo sendo um deputado de muito tempo, exímio conhecedor, qual é a sua opinião com relação a se pode se chamar de interferência ou não, mas essas manifestações calorosas e brigas abertas de figuras do judiciário no nosso governo hoje? Há uma guerra declarada contra a política. A política, transformaram o ator político em bandido só por ser político. Isso tirou muita autoridade nossa. Quando um poder ele se enfraquece, um outro poder cresce. Né? Nesse quesito, o STF virou um superpoder, que é um superpoder que eu também não consigo entender. Estamos numa democracia com 3 poderes. Se todo poder emana do povo, todos os 3 poderes teriam que ser eleitos pelo povo. Mas eleitos pelo povo é só o executivo e o legislativo. O judiciário, que é o único poder que não é eleito pelo povo, está mandando mais do que todo mundo no país. É culpa do Moro? É aquilo que eu falei para você. É aquilo que eu falei agora há pouco. Só tem uma maneira de mudar o país, é você mudando o STF. Eu falei sobre isso aqui. Eu falei que leva-se de 10 a 12 até 15 anos para se mudar um pensamento político. Porque não adianta o executivo ser de direito como nós temos agora
E nós temos um legislativo meio a meio e um judiciário de esquerda. Porque tudo que o executivo de direito tenta fazer, um partidinho de esquerda vai judicializar. E o judiciário vai decidir. Então nós temos que mudar. Então, para mudar, temos que... Bolsonaro vai fazer 2 ministros agora. Em 2026, se Deus quiser, até 2026 ele faz mais uns 2 ou 3, 5. E aí, a pessoa que ele indicar para 2030, para ser, ou em 2026 ser o candidato, aí a gente consegue mudar. E muda o STF. Mudou o STF, aí você tem condição de mudar o Brasil. Fora isso, não tem condição mais. O pensamento enraizado. Não há força contra o STF. Isso é muito assustador. Quem deveria lutar contra eles? Os poderes. O legislativo deveria ser quem gritasse. Mas o legislativo, não sei se falta... Não é que falta coragem, é que tem muita gente que tem processo lá. E às vezes processos idiotas. Mas como cabeça de juiz você não sabe o que vem, fica todo mundo com o pé atrás. O tal do foro privilegiado é uma porcaria para alguns. Uma mulher da porta da minha casa me pediu dinheiro. Eu falei, dona, a senhora podia ir no meu escritório conversar com o meu assessor? Não, eu vou ter, o senhor é obrigado a me dar dinheiro. Eu falei, a senhora está sendo inconveniente, a senhora está sendo chata. Ela saiu dali, foi na delegacia, abriu um processo. O deputado me chamou de chata. Como o delegado não tem poder... Isso é real? É real? Diante de Deus. Como o delegado não tem poder sobre mim, porque eu tenho foro privilegiado, qualquer denúncia e processo meu sobe para o STF. Aí a ministra Rosa Weber pega o processo. Ela ficou 1 ano com o processo sentado. Você entrava na internet, Feliciano tem processo no STF. Na mente do povo, qual que é a mensagem que passa? Ele foi pego em alguma coisa, está devendo. Era porque eu chamei a mulher de chata. Aí fizeram todo o trabalho e ela me absolveu. Porque não viu crime. Depois de quanto tempo? Mas e se ela inverte? Vamos lá. Porque o direito não é absoluto. Né? O direito ele é abstrato. O direito é como a verdade. Jesus falou com Pôncio Pilatos. O que é a verdade? É uma pergunta filosófica. Porque o que é para você pode não ser para mim. E a verdade. Se a Rosa Weber, sendo mulher, pega essa mulher e diz assim, calma aí. Qual a idade dessa senhora? 60, ela vai cacetada. Uma senhora que deu tanto para o Brasil, que trabalhou, viúva, que pediu nenhuma necessidade, foi falar com um parlamentar eleito pelo povo, mas esse parlamentar a ridicularizou, a xingou, fez isso. E se ela me processa? E se eu perco o processo? Sou condenado. Você entende? Então, está muito complicado, está tudo na mão deles. Então, como tem muitos amigos meus que estão com processo no STF, tem processo eleitoral correndo até hoje, a pessoa não conseguiu provar as contas dele, aprovar as contas. E não é porque o cara roubou. Basta um dos juízes lá entender tudo errado, acabou sua vida. Exatamente. Por isso, às vezes, o parlamento não se manifesta, não se levanta contra o STF, por medo. E a gente sempre fala muito, sobretudo no judiciário, fala-se muito de dosimetria. A dosimetria, ela é muito importante, tanto que existem no sistema judiciário, você tem esferas para julgarem a dosimetria, se houve um excesso, não houve um excesso. Quem faz a dosimetria do Supremo? Quem seria? Olha, não existe nada acima da Constituição. Pergunta Tostines. O Supremo Tribunal Federal. Aí, uma Entendeu, outra... Hein? Não existe nada acima da Constituição. A não ser? A não ser o STF, que é quem interpreta a Constituição. Quem interpreta a Constituição. Dani, deixa eu te falar uma coisa. A gente está chegando em 1h30. Já? Passa rápido. E aí eu queria saber se você tem mais alguma... Eu ia perguntar de Angola só. Eu acho que é uma coisa interessante, assim, e eu acho que cabe também às pessoas, entenderem. Pode perguntar, que depois eu vou fazer uma pergunta bombástica para ele, porque também eu estou com pena do nosso intérprete de Libras, que já deve estar fazendo uma musculação ali incrível. Pelo que eu estou vendo ali, quando eu falei Jesus, ele está tão cansado que interpretou Genésio ali. Vai lá, Dani, solta a pergunta. Deputado, estamos vivendo um momento de desafios diplomáticos na Angola. Você poderia explicar um pouquinho o que está acontecendo por lá, quais são as grandes manifestações, se você tem aconselhado o presidente a respeito desse assunto? Veja só, houve um embate, não do governo angolano, mas da comunidade de língua portuguesa dentro de Angola. Falar em comunidade de língua portuguesa dentro de Angola é redundância, porque lá se fala português, né? Comunidade brasileira, né, de pastores da Igreja Universal.
E os pastores nativos não queriam mais estar submissos aos pastores do Brasil. E eu estive lá o ano passado, eu fui com o ministro Ernesto na época, nós fomos por toda a África subsaariana, fechando acordos internacionais com o Brasil, acordos de comércio, de livre comércio, e paramos em Angola. Eu sentei com o ministro, com um dos ministros do STF, com o procurador-geral e inclusive com o presidente de Angola. Não interferindo, porque é um país soberano, né? Não se interfere, mas pedindo. E fiz isso a pedido do presidente Bolsonaro, que o presidente recebeu um pedido direto do bispo Macedo e do PRB, que hoje é o Partido Republicanos, que é o partido da Igreja Universal. Então nós fomos recebidos lá pelo embaixador do Brasil, pelo embaixador angolano, conversamos, conseguimos na época o conflito não estava tão intenso, era só questão para liberar o bispo Honorilton, que ele estava sendo impedido de sair do país. E ele não era só o bispo que cuidava de Angola, cuidava de dos países de língua portuguesa, né? Conseguimos resolver, eles atenderam. Só que, de repente, o conflito ficou muito grande lá. De lá para cá, eu não tive mais contato, né? O presidente Mourão esteve lá há 2 semanas, não conversei com ninguém sobre o assunto, nós estávamos em recesso. Vou até tentar procurar saber o que aconteceu. Mas, meu pensamento, o governo brasileiro falando em nada para Angola é a mesma coisa. Porque o regime de Angola hoje é um regime de esquerda. Tanto que Angola, logo que o presidente Bolsonaro assumiu, eles quitaram toda a dívida que eles tinham com o BNDES, de uma só vez. Foi um dos poucos países que fizeram isso. Que loucura. Eu até estava questionando onde é que Angola arrumou Tanto dinheiro. quase 6 bilhões para poder quitar uma conta conosco. E quitaram a conta, ou seja, para não ficar devendo nada a ninguém. Porque quem deve, você pode cobrar. Então, é triste, é lamentável. Imagina, você vai constrói alguma coisa no país, faz investimentos, porque teve muito investimento do Brasil, e de repente eles te tiram da frente do seu investimento, né? É mais ou menos o que aconteceu na Argentina. Está acontecendo lá com as empresas. Em Angola está acontecendo com a religião. Né? Na Venezuela. Então. Mas esse é o pensamento da esquerda. Sim. É o pensamento da esquerda. Sim. Interessante. É importante porque a gente vê a extensão de um conflito de um país de modo que possa virar um conflito diplomático realmente em outros e por conta de um regime de principalmente pela ideologia. relevância que a Igreja Universal tem no nosso país. Exato. E como temos amizade com um país que é extremamente cristão, né? Porque Angola hoje é um país cristão. As igrejas evangélicas lá são muito grandes, apesar que o presidente de lá ele criou uma lei que uma lei que dá medo. Só pode uma igreja ser reconhecida no país se ela tiver X milhões de membros. Acho que ela tem que ter 100 mil membros para ter o registro reconhecido. Que isso? Uma igreja que abre uma porta aqui, ela não pode existir. Ela tem que ser lacrada. E com isso lá deve ter 4 ou 5 igrejas, você vai diminuindo, fica mais fácil para você manipular, né, interferir. Você quer falar com uma igreja tal, vem um líder aqui, ou ele beija a sua mão, ou você interfere lá dentro. Uma interferência política clara na religião. Claríssima, né? Claríssima. Tem mais uma, Dani? Tem, quer que eu pergunte? Vamos Pergunta falar. mais uma, vai, Tá. que aí depois a gente faz. Vamos falar de eleição, então? Bom, deputado, como você enxerga as próximas eleições? E, acima de tudo, queria que se você pudesse falar quais são os seus objetivos pessoais e existe também uma conversa, tem muito se falado, de que você poderia vir a vice-presidente da República. Explica pra gente um pouquinho de que você vislumbra. Essa era a pergunta. Essa era a pergunta? Foitos. Ah, então? Não. A pergunta... E aí eu reitero, que a gente viu. Se o presidente Bolsonaro te convidasse para vice, complementando a pergunta, o senhor aceitaria? Vamos lá por partes, então. Essa eu vou deixar por último. 2022, eleições de 2022. O cenário, Dani, está meio nublado. Como a última eleição ela foi sui generis, que foi diferente de tudo, né? Foi contra tudo e contra todos. Sim. Deu um nó na cabeça de todo mundo. Né? Os cientistas políticos não acertaram uma. A gente não sabe o que vai acontecer nessa eleição. Está muito estranho. Né? A gente não, até os políticos mais tradicionais, eu não sei se voltam. Eu não sei se voltam governadores por causa da pandemia.
né? Eu não sei como vai ser feita a campanha. Se o povo vai ter paciência para assistir a gente na televisão pedindo voto em época vindo aí de tantas pessoas mortas. Eu não sei como vai ser. Na última eleição tivemos o fenômeno das mídias sociais, né? Agora, com esses projetos sendo votados, com o judiciário cerceando o nosso direito de falar, a gente não sabe como vai ficar. Ainda é um ponto de interrogação, é uma incógnita, né? Minhas pretensões políticas, eu quero servir meu país no lugar que for, que o povo achar que eu deva estar. Se como deputado, eu pensei na questão do Senado, mas é uma vaga só, e o estado de São Paulo é diferente de todos os estados do Brasil, né? Um senador lá, numa época de votação única, com um voto só, ele pode ter... O que teve mais votos foi na época em que faleceu o Orestes Quercia e faleceu o Tuma. E quem entrou, acho que foi o Suplicy, não me lembro. Ele teve 12 milhões de votos. É uma votação da história do Senado. Mas por conta disso, porque morreram os outros. Mas numa campanha normal, 9 milhões de votos. Sabe o que é 9 milhões de votos? Num estado só. Né? Eu me lembro que a Marina Silva, né? A minha irmãzinha melancia, é verde por fora, né? Mas por dentro vermelhinha, né? Bem comunistinha por dentro e por fora, aquela capinha de crente. Ela teve 14 milhões de votos, se não me falha a memória, e entrou para a história numa candidatura a presidente. Imagina você, senador de um estado, ter 10 milhões de votos. É muito voto, é arriscado. Então, se fosse hoje a eleição, eu seria já pré-candidato a deputado estadual. A última pergunta, que rufem os tambores. Houve uma conversa no início, né? O presidente sempre deixou claro em reuniões que, assim como o Donald Trump tinha um presidente vice-evangélico, ele falava para a gente, vocês têm condições de ter um vice, o Brasil tem condições de ter um evangélico, vocês que são líderes evangélicos têm condições de lançar um nome, né? Só que era outra configuração, era outro tempo. Hoje eu não sei mais como estaria. Se o presidente me chamasse, seria uma honra para mim, me colocaria à disposição. Mas também tendo o projeto político, né? Nós evangélicos somos a base que não esmoreceu. Então, para que ter um vice evangélico se você já tem a base evangélica com você? Nós evangélicos abriríamos mão para ele ter alguém não convertido, né? Porque pregar para convertido é fácil. Então, de repente, alguém que agregue valores. Mas isso hoje, a política é dinâmica. A gente não sabe. Pode ser que amanhã dá um conflito com os evangélicos e ele precise de alguém que tenha nome e que seja querido, e eu estaria à disposição. Boa. Excelente. Bom, a gente está chegando no final e a gente tem uma pergunta que é tradicional do programa, que é o que te deixa afoito, mas pelo lado positivo, né? Porque afoito tem o lado positivo, e o lado positivo é corajoso, destemido, né? Afoito. O que te deixa afoito? O que me deixa afoito é o domingo à tarde, quando eu estou vindo de algum evento, vou chegando em casa e escuto o gritinho da aurora lá no fundo. Linda. E eu deixo tudo. Essa semana, domingo, eu cometi um ato falho. Eu passei direto pela minha esposa, nem beijei a esposa, fui direto pegar a aurora. Ficou de castigo. Na hora. E já pedi perdão, prometo não acontecer de novo, mas o que me deixa afoito é estar com a família, né? É o que mexe comigo. É o meu porto seguro, né? É a minha base. É o meu paraíso aqui na Terra, né? É ver as minhas meninas ali. Isso me deixa muito afoito. Bom, a gente está chegando no final e a gente sempre presenteia os convidados com uma caricatura, trabalho artístico do Mago do Desenho. Quem é? Ele não está aqui hoje, porque como a gente não fez ao vivo, fez gravado, ele fez para que a gente trouxesse de presente. Poxa, que legal. E eu acho que ele usou um pó rejuvenescedor aqui. Viu? Jesus amado. Se ele me deixou pop bonito, aqui. eu vou ter que orar por esse rapaz. Tá bastante. muito pop aqui. Aí, olha, posso ouvir um amém? Eu quero ouvir. Olha aí. Caraca, fiquei bonito demais, olha. Qual o nome dele? Mago do Desenho. Mago do Desenho. Não sei quem você é, quero te conhecer. Obrigado. Poxa, vou emoldurar e colocar num quadro. Olha, ficou pop, hein? Caramba, Ficou muito legal. ficou legal. O Mago Se tá ele de me ver parabéns. assim, é porque ele deve ser apaixonado por mim. Ah, deve ser. Ou alguém da família, a sogra deve ser crente, ou a mãe,
ou a namorada. Ó, tem até o foguinho ali, ó. Poxa, the fire in your face. Muito Era um bom. evento que tinha nos Estados Unidos, fogo em sua Fogo. face. Poxa, obrigado. Amei. Maravilhoso. Obrigado. Dani, quer deixar uma mensagem final? Eu queria só dizer que, para mim, enquanto cristã, enquanto cidadã, é uma honra poder conversar, aprender, acima de tudo. Eu acho que todos, com qualquer divergência, a gente tem a oportunidade sempre de aprender. E comigo, toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com você, é sempre um aprendizado, me deixa sempre emocionada, sempre arrepiada, e acima de tudo eu sempre saio sabendo mais alguma coisa. Então eu queria do meu coração agradecer e espero que todos também tenham essa mesma sensação. Poxa, eu que agradeço. Agradeço a Dani por ter me apresentado você, né? Para chegar em mim, Jesus é o caminho, a Dani foi o pedágio, entendeu? A Dani me trouxe aqui, eu tenho um carinho muito grande, Dani, por você, pela sua família, pelo seu pai em especial, né? Queria vir aqui um dia falar sobre Eduardo Cunha, viu? Vamos fazer. Falar coisa que poucas pessoas sabem, né? O que o Brasil deve a esse homem. O que nós evangélicos devemos a ele. O motivo pelo qual ele foi perseguido tanto, e talvez de todos que foram punidos, foi o que sofreu a punição mais longa. E o senhor foi um dos que votou contra. Né? Foi. Um dos 10 que Só votou tivemos contra. 10. Né? E defendeu E detalhe, arduamente. esses 10 foram do meu partido. Eu, como líder na época, consegui trazer as pessoas para virem. Porque consegui convencê-las, né, de que aquilo, naquele momento, era uma injustiça. Né? Eduardo é uma figura única, é um gênio da política. Falei para ele que o meu sonho era ser igual a ele. Né? Mas Deus não dá tudo para uma pessoa só. Né? Depois eu vou contar um segredo que eu descobri dele na internet. Eita. Aí eu conto pra você. Eu quero saber. Também quero. Ó, Dani, primeiro eu vou agradecer a Dani que está de volta aqui com a gente no nosso quadro. Obrigado, bom ver você aqui com a gente bem depois do Obrigada. Covid, tá? Muito feliz. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por ter apresentado o deputado. Deputado, para mim é uma honra tê-lo aqui. Espero voltar. Eu tinha mais umas 30 perguntas. Poxa, então senão Mas- nós vamos ter mais. Estarei aqui outras vezes, então. Mas vamos mesmo, a gente marca para a gente fazer uma nova edição do Afoitos com o senhor. Parabéns pelo trabalho. Como eu falei, eu já acompanho já há bastante tempo. Espero que o senhor continue na Câmara, não siga outro caminho, senador ali, que eu acho que ali, na Câmara dos Deputados, que o presidente vai precisar do senhor na reeleição. Esse é o meu ponto de vista, porque eu acho que o seu trabalho é muito importante para a família. Obrigado. Né? Muito importante para as igrejas, para a religião como um todo. O senhor defende uma religião, está defendendo as outras. Se o senhor tem o direito de ser livre, de pensar da forma com que o senhor quer, o senhor está deixando o outro ser livre também, não impondo. Né? Então, parabéns, muito obrigado pela sua presença. Espero tê-lo de volta aqui em breve, tá bom? Serginho, obrigado obrigado ao seu público que tenha tido paciência para me ouvir aqui. Né? Se quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, @Marco Feliciano, Marco sem o S, tá? Marcou, Feliciano. @Marco Feliciano, Instagram, Facebook. Aí eu sou velho, então você trata de procurar lá que eu não sei. Tem YouTube também? Eu tenho um canal no YouTube lá, eu acho que é Pastor Marco Feliciano. Eu tenho lá algumas pessoas que me Twitter seguem. também, Twitter é importante. Twitter é @Marco Feliciano, Instagram é @Marco Feliciano, é o Facebook que eu não sei se é @Marco Feliciano ou Pastor Marco Feliciano, né? Mas eu tô lá, tô nas mídias sociais. E só concluindo aqui, colocar a cerejinha no bolo, a liberdade de poder falar sobre a fé é exatamente o que nós vemos num país que é laico. E aqui as pessoas trocam os pés pelas mãos. Todo mundo, jornalista de carreira, o Estado é laico, então não pode fazer, Magno Malta não pode fazer oração quando o presidente ganha, porque o Estado é laico. Que idiotice. O Estado é laico, não é laicista. O Estado laico é o Estado livre, você tem liberdade para cultuar ou não cultuar nada. A laicidade do Estado dá a você o direito de você crer ou não crer. Você pode crer numa pedra, como pode ser ateu, como pode crer em Jesus como eu creio. Isso é o Estado laico. Nós não estamos num Estado laicista, ou seja, um Estado ateu, e nem num Estado fundamentalista, que tem só uma religião. Então a beleza do Brasil é essa. Vivemos um Estado laico. Obrigado, Serginho. Conte comigo. Afoitos sempre. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de seguir todas as nossas redes, clicar no sininho para que possa acompanhar mais conteúdo como esse
E eu espero vocês na semana que vem, quinta-feira, 21 horas aqui. Afoitos!